Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Eu e Ela. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Diana. E hoje vamos falar sobre o quê? Vários assuntos. Eu acho que é a primeira vez que a gente entrevista alguém assim em casal, né? Um casal. Maravilhoso. Nós já fizemos um bate-papo com outro casal, mas não foi uma entrevista nossa, verdade. direta, né? Mas vai ser ótimo. Tomara, Vamos falar tomara. um pouco sobre relacionamento, um pouco sobre política. Será? Política. É bom falar, né? Acho que a Vamos gente falar, vai né? também falar um pouquinho sobre política. Não tem como fugir desse assunto hoje, eu Não acho. tem. Mas, enfim, hoje nós estamos recebendo aqui a Tiemi Satie, a verdadeira Satie. Ih, já começou de E o história, hein? Rafael Satie. Sejam bem-vindos. A Tiemi Obrigada. Satie é pastora e terapeuta cristã. Sim. E o Rafael Satie hoje é o nosso vereador eleito. A partir de janeiro, Nosso né? mesmo. A partir de janeiro. É o Partir primeiro, de janeiro. primeiro Que que a honra. gente entrevista aqui, hein? Que honra. E as portas estão abertas para entrevistar outras vezes. Mas tu já sentiu a cobrança, né? Já. Já gritando, já, né? A verdadeira satia. Já estamos com fake news aqui? Fake news? Pô, cara, esse negão aqui tem cara de satia aonde, cara? Onde que minha mãe me daria o nome Satie, velho? Rafael da Silva mesmo, Rafael né? Silva Raiz. Ferreira de Lima, raizão. Pô, Já tá engraçado. no olho já, né? Você tem um sobrenome dela e um meu. É verdade. Olha aí que maneiro, viu? Ferreira e o Silva. Ah, você é Silva? Sou. Meu Que pai legal. fez questão de botar o da Silva no final. E meu irmão não tem, só eu que tenho. Da a família. Silva, né? O Silva da é até mais Silva. tranquilo. O da Silva é aquela raizão, acentuação. né? Toma, filho. Toma Cara, que é de graça. Vou te falar, o meu era mais constrangedor no colégio. O meu Leonardo Ferreira da Cunha. Da Cunha. Da Cunha. Isso dá, cara. Não... É. Pô. O Cunha politicamente não é um bom nome. É. Não é um bom nome. Tem suas dificuldades. Mas eu curto, eu gosto. Leonardo Mas o Cunha, olha que legal, né? Assim, o Cunha, atrás do nome do Cunha tem uma série de situações. Mas veja, o Cunha foi um mal necessário para o país, né? Sim. Ele foi conhecido como meu malvado favorito, inclusive, porque foi ele que protocolou o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, quem tirou ou viabilizou a saída daquele traste estocadora de vento foi o Eduardo Cunha. Não, e o legal é que a gente tá com saudade de um Cunha hoje, né? Entendeu? Pô, se tivesse um Cunha hoje, o negócio tava andando, Política e suas coisas, né? Saudade do Cunha, né? Olha que ponto Quem chegamos. diria? Viu? Entendeu? Quem diria, né? Que Quem ponto diria? chegamos. Gente, eu vou falar rapidinho sobre a FE Investimentos, que está patrocinando hoje aqui o nosso podcast, né? Tempo é dinheiro, então comece a investir agora o seu dinheiro com a ajuda da FE Investimentos. Não deixe seu dinheiro parado, quanto antes você investir, né? Ele vai estar crescendo aí cada vez mais, com a mentoria de investimento ágil, que está preparada para te ajudar e tomar as melhores decisões. Entre em contato, porque eles vão pegar na sua mão, fazer o passo a passo com você, e eles são fera. Você vai conseguir juntar o seu dinheiro e, quem sabe, abrir o seu negócio ou comprar sua casa própria sem se endividar. Com muito pouco, né? Pode até vir gravar um podcast aqui com a gente, tranquilo, vai ganhar tanto dinheiro lá, economizando, e vem gravar aqui com a gente. Tem um cupom de desconto chamado Eu e Ela, você coloca lá e ganha R$400 de desconto na mentoria da FE Investimento. Os nossos convidados são presenteados com a canequinha. Que isso, hein? Primeira Da satia. FE. Pô, é a primeira vez que eu entrego na ordem certinha, cara. Legal. Tinha que ter até aquelas palminhas. Conseguiu. Aí, produção. Ele conseguiu. Então, assim, Que a legal. canequinha da Obrigado, FE gente. Investimentos. Obrigado. E agora a gente vai falar rapidinho só do estúdio aqui, do Eu e Ela, onde a gente grava o nosso podcast. Se você quer gravar qualquer tipo de conteúdo audiovisual, vem pra cá. Tem aí na descrição o telefone, o WhatsApp. É só acessar. O maior vendedor de todos vai te atender com todo amor e carinho para você vir gravar aqui. E os nossos convidados também ganham presente. Isso aqui é um voucher, é simples, tá? Para você presentear um amigo. Obrigada. Caramba. De R$150 para poder vir gravar aqui. Depois a gente só bota o nome ali, só pra gente saber quem é. Que legal. Tem que mais legal. presente? Mais presentes? Agora Muito obrigado, gente. eu tô me sentindo Papai Noel, cara. Aí, tá vendo? Tem um bombonzinho do Eu e Ela do para Eu e adoçar a vida. Caraca, que legal. Ótimo. Ai, Obrigada, gente, que gente. lindo. Se tiver com problema de Parabéns. peso, ele é diet, tudo é psicológico. Ai, ele é diet, se não tiver, ele não é. Então, assim, fiquem Importantíssimo. camisa. Muito bom, muito bom. Camisa do Eu e Ela. Lindo. Opa! Pra você primeiro, é por causa do tamanho, tá?
Sim. Pô, meteram logo a G pra mim, cara. Que Não, G não, que M. isso, hein, cara? G na direita. Pra TMI também. Não, mas eu tô acima do peso. Olha, muito obrigado, gente. Obrigada. Que isso? Você quer que eu te Muito dê uma carinho. P pra te ajudar a emagrecer? Não. Tá bom essa aqui. Pra eu Dá tomar um vergonha na cara. incentivo, né? A gente dá aquele apoio. Vai ficar com meta. Ah, é boa. Justamente. Dá a P e fala, pô, fica olhando pra ela. É, isso aí. Eu fiz esse final de semana, cara. Fui botar a camisa do meu time, né, do Botafogo. Ah, E tá aí bem, eu senti Botafogo. que ela tá apertadinha, né? Aí o cara, que ódio, maluco. Não é possível. Vai emagrecer, pô. Falei, comecei ontem. Vamos ver até onde Eu vai, tinha né? uma avaliação, eu tinha uma montagem de série hoje e eu faltei. Ah, Só Deus. 6 horas da manhã que eu marquei, cara. Onde eu estava com a cabeça quando eu marquei a Tava parada pra empolgado. 6 horas da manhã, cara? Meu Deus do céu. é aquele período de empolgação. Não, vou acordar às 6 horas da manhã todo dia, vou correr, vou não sei o quê, então já vou entrar no ritmo. Eu falei isso ontem com ela. Eu falei, sabe? Aí ela, mas pô, tu vai começar a dieta no domingo. Domingo? Eu, claro, porque se eu deixar pra segunda eu não faço. Tem isso. Porque a segunda. Antecipa, entendeu? Tem isso, deixa eu tem começar. isso. Turma, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Peguei uma colinha aqui para fazer uma pergunta direta para os dois, né? Como é que vocês conciliam a responsabilidade de vocês, pessoal e profissional? Tanto em relação à igreja, vida pessoal, casamento, filho, né? Que ainda tem esse know-how aí. Como é que vocês conseguem conciliar essas coisas na vida de vocês? Quer começar? Não, Eu poderia fazer essa Pode ser, pergunta Satia. até daqui a alguns meses, né? Em janeiro, por exemplo, vai estar mais acalorado. vai esquentar. Mas já lá, eu acho que você pode começar e depois eu Tá bom, concluo. então. Na realidade, a minha prioridade sempre foi a maternidade, né? Ao longo dos anos, isso se elevou um pouco mais. Na realidade, quando a gente começou a namorar, o nosso relacionamento, a gente sempre teve esse costume de ter uma vida agitada, né, Rafael? É verdade. A gente sabia onde a gente estava entrando. Uhum. Né? Quando a gente noivou, a gente começou a namorar, a gente conversava muito. Essa agitação não é de agora, né? É bom que as pessoas saibam, né? Porque Sim. talvez as pessoas façam essa interpretação de tipo assim, tu é político, então tu deve ser corridaço. Não, a gente sempre foi. Na igreja, a gente sempre foi. teve uma agenda bem apertada mesmo. Vocês sempre foram Sempre envolvidos com a agenda da igreja? Sempre. Sempre. Nós já fomos viajar pro Paraguai numa missão cristã juntos, com o nosso filho, inclusive. Entendeu? Ele tinha 4 anos de idade e já passou pela experiência missionária. Legal. E você é pastor também? Sou pastor também. Sou pastor protestante no Ministério Apacentar do Engenho Novo. Sirvo a Deus ali, Pastores junto na com a minha mesma esposa. Na mesma igreja. E como é a rotina hoje do casal, né? Em relação a carreiras distintas, né? Cada um tem a sua carreira aí, agora como terapeuta cristã. Sim. Como é que vocês se complementam nesse aspecto? Vocês dividem? Eu vou fazer isso, você faz aquilo? Dividimos. Embora a gente Tem hora que tenha dá agendas ruim? Vocês têm realmente rede de apoio? distintas. Cara, assim, a nossa rede de apoio é bem pequena. Bem pequena. Porque os meus pais são novos, né? A minha mãe, ela é separada do meu pai. E ela vive a vida dela. Minha mãe ainda empreende, trabalha pra caramba e tal. Então, ela não tem esse tempo de, pô, me dá um Vale Night aqui com meu filho, por exemplo. Não tenho. A minha sogra e o meu sogro, às vezes eles estão disponíveis, mas o meu sogro também trabalha e a minha sogra também trabalha no ateliê dela. Em alguns casos, a minha sogra pede pra levar o meu filho pra lá. Tipo, Ela fica sente lá saudade do neto. 5 próximo? dias. Relativamente próximo, zona norte do Rio de Janeiro, né? Eu moro no bairro do Sampaio, ali naquela região do Grande Mé, e minha sogra mora mais pra Olaria e tal. Não é tão longe, longe, não é tão longe. Às vezes ela dá pra gente assim, fica aqui 5 dias e tal Mas com a ela também gente tem a e vida tal. corrida, porque ela também tem comércio. Ela tem costureira, comércio. tem uma loja. Entendeu? Agitadíssima. Aham. Então a nossa rede de apoio não é tão grande, mas a gente consegue conciliar porque o nosso filho, né, time, ele já também nasceu nesse clima. ritmo. Já nasceu nesse acostumou, ritmo, já. Desde pequenininho. O nosso filho foi com a gente pro campo missionário com 4 anos de idade. Eu já levei o nosso filho, eu e minha esposa juntos, em ônibus para fazer manifestação em Brasília, São Paulo. Meu filho é patriota, meu filho é músico. Então, eu sou músico, então meu filho também vem por esse caminho. Então, assim, na verdade, o filho é muito reflexo dos pais. É. Muito. Eu lembrei da Sara, que Pra ela fica tudo. assim, Bolsonaro, 2 anos. Já que fica, cara. Era, Do nada, ela fala isso. É. Bolsonaro, Não. Vou filmar um dia. O meu filho que gravou a nossa música da campanha eleitoral, né? Ah, é? Inclusive, ficou tão bom a música que ele gravou que o candidato a prefeito de Niterói, Carlos Jordi, pediu, o vereador mais votado de Niterói também pediu. Ele gravou para um montão de gente. Então, assim, o filho é o reflexo dos pais.
ele tem a personalidade acaba vindo, né? Geneticamente falando, né? Aí a gente é bem colérico, né? 3 bombas em casa. São 3 bombas 3 em bombas casa. coléricas. Então, conciliar isso foi muito bom, não é tranquilo, evidentemente. É uma A gente correria, é uma sim. correria. Às vezes tem conflitos de agenda mesmo. Hoje, não é por nada, por ganhar a eleição, nada disso. Mas assim, já de um tempo pra cá que eu tenho agenda, que eu tenho que colocar as coisas na agenda pra eu lembrar, porque eu sou esquecido da coisa. Às vezes marco um compromisso com a família e esquece do compromisso, tem que sair correndo. Então assim, pra não haver esses conflitos internos, a gente decidiu organizar em agenda e conciliar. Óbvio, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho uma rede de apoio muito grande, que é minha esposa e meu filho, que é a compreensão deles, em alguns casos, em algumas eventualidades. Por exemplo, às vezes eu tenho que ir para Brasília para resolver uma Agendas situação. mais extensas. E aí eu Já tenho que houveram ficar casos de 5 gente dias em ficar, Brasília. E isso aí, às vezes, entra meio que fora do teu planejamento, né? É. Entra de um dia pro outro, né? Você tem que encaixar Exatamente. tudo ali pra poder... Isso. Eu estou planejando a próxima viagem para Brasília. Já comprei, inclusive, as passagens. E já é mais programado, já é mais alinhado. Semana que vem, no dia tal, ao dia tal, eu estarei em Brasília e tal. Aí dá para se organizar assim, entendeu? Mas dá para conciliar, porque a gente... O fator que faz com que essa conciliação seja mais fácil, a gente tá junto no mesmo propósito, né, meu amor? Também parte da compreensão, né? Também, Porque se a esposa não tem compreensão com isso, acho que as coisas não funcionam, né? Porque a mulher tem essa parte mais complicada da coisa também, né? Se eu não entendesse que ele tem uma vida agitada, se a gente não já tivesse começado um relacionamento dessa forma, acho que seria um pouco mais difícil. Não, e o contrário Mas também. eu ia eu falar entendo isso. também ele, entendeu? E o contrário, porque ela atende também. Ela eu tenho as minhas maqueia as agendas também. clientes dela, maquia, né, que fala, né? Maquia as clientes dela, ela atende ali, né, as ovelhas, né, que às vezes precisam de um aconselhamento e tal. Então, assim, eu também tenho que compreender. Às vezes tá na minha agenda, assim, ó, ficar com o Emanuel, porque a Tia Mi vai assistir um filme no cinema com a amiga. Me apresentaram como terapeuta, mas você tá falando sobre a questão da maquiagem. Tudo bem, assim, da tua profissão, não, da tua profissão porque, no geral. assim, eu sou um misto de profissões, gente. Ótimo. Não sei se eu posso falar sobre isso agora. Se é Pode. falar tudo. Mas eu sou um Porque misto você fala de profissões. tudo. Aqui é você que manda. Sim. Ai, que ótimo, gostei. Aí, viu? Se sinta aí em casa. Quem é que manda em Olha casa? só, Temi, Cara. Temi, fica à vontade que nós aqui é que estamos por cima Ai, hoje. Ótimo. Pô, já começou no podcast chamando de Sati verdadeira, né? Pô, eu não sou Polêmica ninguém aqui nesse essa podcast, né, Diana? Pô. Então, eu sou um misto de profissões, né? Na realidade, eu era assistente administrativo por um tempo, sempre trabalhei com essa questão de logística, auxiliar de gerente e tudo mais, antes da gente casar. E aí, depois que eu me tornei mãe, eu tive algumas complicações. Por quê? A minha mãe, ele tá falando sobre a questão da minha mãe, mas é minha madrasta, né? Que é a avó do meu filho atualmente. Eu tive uma perda, né? A minha mãe, ela passou por um câncer de mama em estado terminal e ficou com a gente só durante 1 ano e meio pós o nascimento do meu filho. E aí, nesse momento, é que eu perdi um pouco a rede de apoio, que vocês falaram sobre a rede de apoio e tudo mais. Naquele momento foi um estado bem crítico, né? A gente não tinha tanto apoio assim nesse momento. E eu tive que abrir mão do meu trabalho. Então, eu fiquei afastada do mercado de trabalho durante um tempo, sendo que eu acho que é uma questão feminina você querer achar uma identificação ao longo dos anos, né? Você querer ser alguém, você querer ter uma profissão, ajudar financeiramente em casa e tudo mais. Dentre esses anos, eu comecei a correr atrás daquilo que eu queria ser. Não queria ser só mãe, né? Logicamente que ser mãe é uma parte muito especial da vida. Mas chega uma hora que você fica assim, meio... Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou contribuir? E aí eu comecei a buscar. Aí eu fui fazer um curso de maquiadora profissional, por isso que ele fala sobre a questão do atendimento ao cliente. Fiquei durante muito tempo tentando conciliar a maternidade com o atendimento ao cliente, porque também não é fácil esse tipo de profissão, né? Bolsa pesada e tudo mais, às vezes carregava o filho porque não tinha com quem deixar, sofria a questão da rede de apoio exatamente pelo fato de que minha sogra não pode porque é empreendedora, a minha madrasta também não podia porque também é empreendedora e tudo mais. Então, eu comecei a levar meu filho para as agendas, isso se apertou um pouco mais, porque eu maquiava noivas, maquiava debutantes, as agendas eram muito extensas, às vezes a criança passa por complicações também, né? E ele é muito novinho também, né? Sim, ele era muito novinho mesmo quando eu comecei como maquiadora. Sou responsável pelas crianças da minha igreja, eu sou apaixonada. Ministério Infantil, eu que sou líder do Ministério Infantil da minha igreja, graças a Deus por isso. E
eu quis acrescentar, né? Quis estudar um pouco mais para poder acrescentar mais conhecimentos, saber como eu poderia aconselhar melhor espiritualmente falando as pessoas, as crianças também. Então, me especializei como terapeuta. Aí eu agrego, né, a questão do aconselhamento espiritual com o fato de ser uma terapeuta formada, né? Eu Uma te terapeuta compreendo, cristã. assim, extremamente. Sim. Porque a gente, quando vira mãe, a gente fica num misto de... A gente quer dar atenção para os nossos filhos. Exatamente. Né? Não quer deixar passar aqueles momentos todos, mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser funcional. Exatamente. E ter o nosso dinheiro e ser independente. Sim. E realmente conciliar Num primeiro isso. momento, É a muito maternidade para É mim muito foi difícil. isso. Porque eu não queria perder o primeiro espaço do meu filho, eu não queria perder as primeiras palavras do meu filho. Aquilo tudo era muito novo para mim, meu primeiro filho. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar e eu vou perder tudo isso. É. Então, a minha mãe ficou doente ao mesmo tempo. Tive que cuidar da minha mãe nos últimos meses de vida dela. Ela morou comigo, com a gente, né? Morou com a gente no último período dela de vida. Passou um tempo com o neto ainda. E eu fiquei em casa, dando prioridade à maternidade. Vi todo o processo do meu filho, eu estive presente. Vi as primeiras palavras, os primeiros passinhos, os primeiros dentinhos e tudo mais. Só que o tempo vai passando. E aí, quando o tempo vai passando, acho que a mulher se sente um pouco incomodada. Eu tive esse privilégio também. Verdade. Porque a gente revezou bastante isso, né? Quando o Emanuel nasceu, ela trabalhava Sim. numa empresa e tal. Ficou na licença ali no período da E aí, gravidez. fiquei um período de 6 meses trabalhando aí. Isso. Aí, quando ela voltou a trabalhar, eu que fiquei com o Emanuel num período de 6 meses, assim, Sim. tipo, direto. Aconteceram até algumas coisas inusitadas, assim, né? De homens Meu com Deus, criança. deixa eu contar? Pode contar. De quê? Conta aí. Posso contar? Pode, deve. Conta aí. Agora é muito vai boa. contar. Essa é muito Relaxa, é gravado. Então não, você não, fala assim, Sim, não, Essa é muito boa. É Não, boa, não. a história é boa. Conta aí. Pai de primeira viagem. A história foi o seguinte. Meu Deus, cara. Eu estava não fiz trabalhando, meu filho estava tudo com ele deu banho no Emanuel, tudo bonitinho, certinho. Tá. Quando eu cheguei em casa, a cena foi o seguinte. Já era por volta das 6h30, não tinha ninguém em casa, eu ligava pro telefone dele, ele não me atendia. Aí o desespero no coração da mãe já bate, tipo, né? aconteceu alguma coisa, né? Exatamente, ele não estava me atendendo, meu filho picando, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, quando eu abri a porta de casa, de um lado tinha uma tesoura desse tamanho e do outro lado a roupa do meu filho cortada. Eu falei, meu Deus, aconteceu uma tragédia aqui. E ele não me atendia. Aí tá, agora você conta a sua parte. O que Não, você falou pra mim? você não contou tudo, cara. Olha só, foi o seguinte. Dormiu? Não dormi. Resumindo a história. Cara, eu dei um banho no meu filho. Cara, eu amava dar banho no Emanuel. E dava um banho demorado, porque ele sempre porque gostou. criança curte. E aquela coisa toda. Pô, botei roupinha, botei Todo limpinho. o perfuminho dele, botei a roupinha dele, aquele macacãozinho. Cara, deixei ele na cama. Ele não fez as caquinhas tudo exatamente naquele momento. Depois do banho. E aquela caquinha Que mole relaxou. que vem pegando Aquela que tudo. vem do cabelo, que Pegou todo tudo. neném passa Nossa. por isso. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso cortar a camisa dele, porque senão eu vou sujar o rosto dele. Entendeu? Foi isso que eu Lindo, fiz, né, cara. gente? Eu vou cortar. Ele cortou a roupa da criança. Cortei a roupinha dele assim pra não sujar meu filho, pô. Você vê, eu cortei a roupa, né? Aí ele não atende telefone. E eu aí- desesperada Mas como é que ele querendo vai saber. atender? Não dá, Entendeu? Boa, valeu, Léo. Valeu, Léo. Isso aí, Léo. Obrigado. Eu te entendo, Aí cara. a Obrigado. cena trágica, tesoura de um lado e a roupa cortada do outro. Falei, meu Deus, Foi aconteceu engraçado. uma tragédia aqui. Não, é até você chegar nessa contar conclusão. uma também, rapidinho? Claro, pode. Eu acho que a Olivia tinha 1 aninho, mais ou menos. Aí eu falei assim, Leonardo, a Olivia gosta de bola. Compra uma bola rosa de princesa, né? Rosinha, assim, que ela vai gostar. Aí tá, né? Aí chega, o Leonardo saiu pra comprar a tal da bola, que ela ia gostar, né? Que eu achei que ela fosse gostar. Aí volta ele com uma bola. Aí quando eu abro a bola, eu, Leonardo, que bola é essa? Ele me traz uma bola de futebol rosa. Aí ele, pô, não era essa bola não? Eu falei, não, era aquelas levinhas, né? De princesa. Ele, com brilhos caraca, e eu tal. fui não sei quantas lojas pra achar essa bola rosa. Falei, 10 horas E a bola tá lá até hoje. Vou conseguir bola tá agradar lá minha esposa. Sabe aquela Minha bolinha de filha. couro de Meu Deus time? do céu. Acho que era do City ou do Barcelona. Ah, lembro desse, Ah, lembro mas dessas era daí. bolas. Caraca, Importante pra Léo. ele é que era rosa, Não, né? Mas não era Eu nem exatamente pensei em certo. bolinha rosa, levinha. Eu falei, pô, a garota não vai brincar de bola rosa. Não, você cumpriu a missão. Você cumpriu a Cumpriu. missão. Foi Soldado, esse. precisa cumprir. Eu cumpri a missão com ele, meu irmão. Cortei a roupinha pra deixar direitinho. Mas de um jeito diferente. Então, do jeitinho não, de vocês. Eu achei interessante você ter falado disso, porque assim, cara, foi bem bacana o início, né?
Então, ela estava trabalhando e eu cuidava do filho e da casa. Olha que coisa bacana. As pessoas têm um preconceito muito grande com isso, né? A mulher tem que ficar dentro de casa. O homem tem que trabalhar. A ordem natural das coisas é essa, sim. Isso é, historicamente falando, é isso. Mas pode ser feito de outra maneira, sem que fira os princípios. E haja compreensão E é momento. por Aquele um momento ali era necessário. Exatamente. Neste momento, cara, eu me lembro perfeitamente. Eu tinha um trailer, cara, vendia hambúrguer. Então, o que eu fazia? Eu tinha que fazer compra, cara. Pegava um trem com meu filho no canguru, que é aquele equipamento que bota aqui. Pô, nunca usei, cara. Cara, me amarrava em usar. Ia, porque ele ficava olhando pra mim. Tinha maior medo Às vezes eu Tinha botava medo ele de soltar e daquilo cair. ali caía. Não, eu que fortão, aí pô, ficava ele, fazia compra, ia de trem. Então, assim, foi um momento bem bacana, um momento duro da nossa vida, porque foi um momento de muita restrição financeira, justamente por ela estar trabalhando, eu também estar trabalhando, mas a gente tinha uma criança, então, assim, a gente realmente, para tomar uma decisão de sai do teu trabalho, que foi essa decisão que a gente tomou posteriormente, falar sai do seu trabalho para eu segurar, porque, assim, terceirizar a educação do teu filho é uma parada muito ruim. Hoje, Muito. meu filho tem 10 anos de idade, cara, não é porque é nosso filho não, né, nega? Mas assim, o moleque é muito educado, cara. Tá estudando violino, Graças a Deus. manda bem no inglês. E isso é fruto de dedicação dos pais. Evidentemente, a mãe presente ali. Então, assim, eu E fico é feliz por carinhoso, isso. né? Ele É, também extremamente carinhoso. carinhoso. E a gente vê que isso é fruto do fato dele ter ficado com a gente durante esse tempo todo e a gente não ter terceirizado a educação dele, entendeu? Sim. Isso Verdade. faz Ele é muita muito diferença. carinhoso. Muita. faz muito, É, muito. Muita. Temente a Deus, respeitador. Parece que a gente tá falando de um garoto de 20 anos, né? Não, mas realmente o Emanuel é uma bênção nas nossas vidas. Uma bênção. E a gente está vivendo num mundo onde os filhos, né, têm passado por uma série de influências externas Sim. e que acabam refletindo dentro do lar, principalmente com o advento do telefone, que é uma ferramenta boa, mas se a gente, como pais, não formos responsáveis com o tempo de utilização da criança na tela, isso pode se transformar numa arma contra a própria família, né? Pode. Já Porque tem ali- casos de depressão por Sim. isso, né? Depressão, ver alguma coisa ruim, Exato. uma série de situações, Então, assim, eu louvo a Deus pela vida do nosso filho. É fruto de muita dedicação, mais da minha esposa, inclusive, que realmente se dedicou aí full time a esse processo. E graças a Deus a gente tem visto esses frutos excelentes na vida dele e da nossa família. Que bom, graças a Deus. Cara, e hoje em dia é mais difícil ainda, né? Pra criar, né? A gente parece Muito. estar numa Muito. situação tão adversa, assim, Sim. da criação de filho. E aí você entra por... Eu tenho um de 13, né? E tenho as duas meninas. Você entra em lance de política. Criança com 11 anos, a pessoa tá falando de política. Isso já revolta. Tem a sexualidade, que hoje é tudo normal. Dentro da escola, né? Dentro que da você tá falando. escola, que é tudo muito... Não pode. E a criança não enxerga. A gente tira pela uma situação da Olivia, que é a filha do meio, a de 6, e ela falando de uma determinada amiguinha que tem uma certa deficiência, mas a criança não enxerga. Não enxerga. A gente enxerga. Não enxerga. Nós colocamos o defeito, né? Nós que eu falo o adulto. Mas a criança, ela não tem essa malícia, ela não tem. Essa percepção. E se a gente tivesse essa percepção de enxergar as pessoas desse modo, dessa maneira, seria mais tranquila a vida. Mas hoje é muito... eu não tenho segurança de deixar uma criança de 11, 10 anos pegar um ônibus sozinho Exatamente. para determinado lugar. Ó, uma vez o meu filho, ele falou assim, papai, eu não gosto mais de geografia. Falei, pô, mas era a matéria que o papai mais gostava, porque na nossa época, a geografia, você estudava... Jurava que era história. Não. À toa. Então, Porque da última complicado vez tu história deu uma não. aula de história. não, mas eu diga lá, amo cara. também. Eu amo história. Mas eu gostava de geografia por causa dos limites de municípios, capitais. Qual é a capital de não sei o quê? Pô, eu era bonzão na Dedanha, por exemplo, quando a gente brincava quando era moleque. Porque eu sempre gostei de geografia. Era o que se ensinava nas escolas de geografia na nossa geração. Eu falei, por que você não gosta de geografia? Ah, porque é sempre alguma coisa da sociedade social. Da sociedade. Tudo que entra coisa de sociedade, papai, eu já sei que é aquele assunto de esquerdista. Ele falou isso pra mim, cara. Ou seja, Tá incutido nos a livros. doutrinação que a gente tem vivido hoje nos livros que são disponibilizados pelo MEC, e isso em colégio privado, tá? Porque o MEC determina tudo, na escola pública e na escola privada, tá? Né? Você paga para o teu filho estudar numa escola cara, mas quem determina o que vai ser estudado é o MEC, tá? Então, assim, isso é bom para você entender aí, tá? Então, ele não gostou daquilo. Então, assim, isso foi bom e ruim.
A parte ruim foi porque realmente ele não estava gostando de geografia, que era uma matéria que eu muito gostava. Mas a parte boa é perceber que Análise crítica que ele criticou, que ele entendeu e que ele teve a sensibilidade. Falei, opa, legal. Deu bom isso aqui, entendeu? Vou te fazer uma pergunta um pouco fora do script. Vambora. Eu Script, tava... a gente não tinha script. Eu estava procurando escolas clássicas. Ah, maneiro isso. Cara, legal. E eu vi que você estava seguindo a escola clássica que eu Ela falou procurando. isso. Olha que bacana. Ele O nem que, que sabe, você ele- acha sobre isso? Agora que ele descobriu que ele tá seguindo. Não. É assim, não sei qual é o nome da escola, Não, tá? também nem lembro o nome da escola, porque eu vi tantas e eu passou pela minha cabeça, né? Só que aí eu vi que tinha muitas que o governo hoje, atual, não apoia tanto, né? Uhum. Lógico que não vai apoiar. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Cara, eu acho fundamental. Para quem não sabe, a escola clássica é a escola que é ensinada pelos próprios pais dentro de casa. Sim. Né, que muitas pessoas nem têm conhecimento que isso pode acontecer não e você tinha. não precisa pagar rios de dinheiro numa escola e você pode ensinar dentro Pode de casa. ensinar. Conhecem como homeschooling. Homeschooling. É, o exatamente. homeschooling foi muito ficou muito pejorativo, né? Porque é aquilo que eu falo pra vocês. Satie, você vai defender a direita, vai defender o conservadorismo, o bolsonarismo? Óbvio. Mas eu não quero ser rotulado por uma coisa, entendeu? Porque você já sai no menos um. As pessoas vão olhar pra você e vão falar assim, olha, qualquer projeto que vier do vereador Satie não aprova porque é alguma coisa relacionada a isso. Não pode. O homeschooling acabou se tornando isso. O nome homeschooling gerou uma evidência muito grande para algo que não era bom. E sempre foi bom o homeschooling. Então, a educação clássica e tal, acho que é bem bacana, soa melhor. Sou super a favor, super adepto. Prerrogativa de educar é dos pais, de ensinar é da escola. Então, quando o pai consegue ensinar e educar no mesmo lar, no seio da família, isso é muito melhor. Por que eu digo isso? Porque hoje, quando a pessoa fala assim, poxa, teu filho é muito mal educado, ele não está falando do professor de português dele. Ele está falando do pai. Até porque a educação não é o colégio que dá. Exatamente, por isso, eu digo isso. Educação é prerrogativa dos pais e ensinar é uma prerrogativa da escola. Hoje, o governo, né, tem invertido isso. Ele quer educar e quer ensinar o filho. Então, assim, hoje, muitas vezes, né, em razão da pedagogia do oprimido, Paulo Freireana, que faz com que o professor, nas salas de aula, perca a sua autoridade, perca a sua autonomia de ensinar. O professor era autoridade na minha geração. Era autoridade. Se eu chegasse em casa com alguma anotação na agenda do professor, meu irmão, aquilo ali era o fim do mundo pra mim. Cara, só abrir um parênteses. Tinha uma pessoa que ficava ali coordenando as turmas. Qual era o nome dela? O inspetor. Inspetor de... Ele já era autoridade Esquece. na minha época. Já era autoridade. Inspetor Ele- Mário, Colégio Pedro II, Engenho Novo. Ele Toda só criança olhava e lembra do falava. Mas tinha uma lembro. merendeira Não na precisava nem minha... chegar. O professor já era estágio meio diretoria. Minha filha, já. tinha uma merendeira, dona Zilá. Olha isso. Quando ela falava, meu filho, todo... Acabou. Acabou. Se você fosse Ela pra era sala da merendeira. diretora, tua vida tava arrasada. Cara, eu estudei em colégio público e eu tive uma inspetora muito boa, que foi a dona Ercília, que foi minha avó. É minha avó, né? Avó. Dona Ercília, nome de A- vovó mesmo, a né? melhor Dona de todas, Dulce e cara. tal. Pô, ela só olhava. Todo mundo obedecia, cara. Então, Imagina essa profissão hoje. nós perdemos essa referência. Tempo bom mesmo, cara. Por isso que eu sou adepto da escola clássica. Mas assim, agora parece que está tendo uma baixa, né? Parece que deu uma melhorada em relação à visão das pessoas para a escola clássica. E aí, por algum motivo, eu ia falar o apelido dele, até esqueci o nome dele. De quem? Pode falar que eu falo. Ah, Ah, tá. Todo Então. mundo já sabe quem é. cabeça de ovo. Alexandre. Aham. Ele acho que ele vetou alguma coisa lá e aí começou a cair em descrédito de novo. Isso. Porque o que aconteceu? Começou a se tornar. Não é crime, mas. Mas parece que você tá fazendo algo errado. Você Então. fica com a sensação de que você está fazendo algo errado. Mas isso é um E aí movimento tem um- premeditado. Então, e aí também tem um lance que ela tava lendo e me passando, que tinha um lance das denúncias também, Isso, né? com o conselho tutelar. É, que o vizinho vê que seu filho não tá indo para um colégio físico e aí denuncia que não tá É estudando. isso mesmo. Aí você tem que aí isso se filmar. torna desconfortável para quem É quer óbvio. fazer, Aí você tem né? que filmar a Que criança. fazem isso aqui, Sim. Ana Paula. Ana Paula. Aham.
Eles ensinam 6 crianças. Eles 6. Pais de 6. Pai de 6. Depois vai no Instagram eles moram deles. em Santa Catarina. Ah, depois Não, me passa. moram no Espírito Santo. É, Espírito Santo, isso. É. Pais Cara, dos 6, né? Então, Sim. mas esses O arroba que a deles. Diana me passou, a história é parecida, não é? Não tem um... É, tem e um vou monte... te falar, não tem só gente de direita lá, não. Não, cara, então, é o que eu Tem tô te pessoas falando. que não querem investir 3 mil num colégio, É 5 mil óbvio. num colégio. E outra? tão Então, lá. mas a escola clássica não tem nada a ver com direita e esquerda. Não, É isso é que isso eles que- querem E tem- taxar. e tem Daqui a e não pouco tá tem a chamando ver. você de bolsonarista porque dá aula pros seus filhos em casa. Tudo bem Isso que eu sou, mas... proposital, é E depende muito da premeditado. profissão dos pais também, né? Claro. Tem pai que não tem um emprego fixo ali, que tem que trabalhar naquele local. Ele tem que rodar, tem que Mas viajar. Claro. realmente, é isso que eu queria Claro. falar. Não é uma visão só de direita. Uhum. Eu entrei nos grupos para poder entender melhor, estudar melhor sobre a ocasião, sobre o que era, e eu vi que não é só essa necessidade, não é só pela politização, é por outros fatores também. Não, é óbvio. Né? Na verdade, a oposição à escola clássica é politizado e é esquerdista. O único espectro político que combate o homeschooling ou a escola clássica é o espectro esquerdista. Só disso você já percebe. Peraí, por que não tem ninguém da direita contra isso aqui? Por que só tem esquerdista? Evidentemente que todo ser humano vai ter que passar por uma escola. E, infelizmente, a escola hoje, as instituições de ensino, sobretudo no Brasil, isso acontece em vários países do mundo, na América, nos Estados Unidos, mas no Brasil, evidentemente, que a gente tem um MEC aqui, um ministério para cuidar só disso, que tem o maior investimento de todas as pastas ministeriais, é do MEC, não sei se vocês sabiam. O maior investimento é em educação e não resolve nunca. Então, você tem hoje uma fábrica de seres humanos que são obrigados a passarem por aquele processo educacional e que, posteriormente, serão doutrinados, lobotomizados. Isso vai acontecer desde a escola primária, porque eles não têm hoje esse filtro, tá em tudo quanto é canto, e eles vão até a universidade. Evidentemente, são mais incisivos na universidade, porque na universidade você tem a questão do voto, você tem ali, né, os investimentos federais, são absurdos também nas universidades federais. Então, assim, quando você começa a ensinar... funil, né, cara? Você começa aqui bem largo, Isso. a universidade aponta. É óbvio, eles investem... Olha só, eles investem mais na universidade do que na educação básica. Tinha que ser o contrário. Sim, sim, Mas por que investe mais lá? Porque o cara já vota. sim. Entendeu? Por isso que você vê essa galera do PSOL hoje Eles dominam, dominam, né? Mais ainda. Mais ainda. Dominam o pensamento crítico, a pesquisa, o consenso científico, né? Enquanto os nossos alunos da educação básica, por exemplo, das prefeituras aqui do Rio de Janeiro, estão estudando sentado em cima de um caixote, sem ar-condicionado. Eu não vou falar de professor aqui, o professor ali. O professor é justo o professor da educação básica ganhar um salário, né, ruim, enquanto o professor universitário da escola de Universidade Federal ganhar quase 16 mil reais? Por que o professor universitário ganha quase 16 mil reais? Se a gente for analisar, tinha que ser o contrário, né? Era para ser o contrário. Ou uniforme. Ou minimamente, no mínimo uniforme. E aí, quando você tem um pai e uma mãe que quer tirar uma criança, um potencial militante daqui a 20 anos, quando você tira ele desse contexto e começa a ensiná-lo dentro de casa, pô, desculpa, o aproveitamento de alguém que estuda em casa é muito maior. Por isso que hoje se paga caro pela mentoria. O que é a mentoria? É uma aula que você recebe direto de um professor. Exato. Então você pode perguntar na hora, o professor vai te responder. É muito melhor do que você estar dentro de uma sala com 40 alunos, num tempo curto de 1 hora de aula. Já tem entendeu? estudos que falam sobre isso. Evidente. Você aproveita muito mais do que se você estivesse numa escola regular. Mas era assim que acontecia nos séculos passados. Não era o professor, era o tutor. Era o tutor. Né? Os reis tinham seus tutores. O Dom Pedro II tinha o seu tutor, que era o Andrada, eu esqueci o nome dele agora, perdão. Mas era um tutor. Sóstenes, Aristóteles, todos esses grandes pensadores e filósofos, eles eram tutores de imperadores dos seus países, das suas respectivas nações. Então, a educação começou na pessoalidade, ela nunca foi turma. Quem abriu isso, graças a Deus também, porque trouxe um aspecto de crescimento educacional para o mundo, foi a igreja. A igreja católica, a igreja cristã protestante, que é através da escolástica, né? Que o termo escola vem disso, escolástica. Aluno é um ser desprovido de luz. Então, por que o aluno é um aluno? Porque ele não tem luz, a luz do entendimento. E quem traz a luz é o professor, é o tutor, ele é o farol, né? Que ilumina ali. Então, assim, é o que deveria ser, né? Então, hoje você vê um professor doutrinador
que tá tendo aula aí agora, viralizou um vídeo aí de uma travesti dentro de uma escola. Eu vi, né? nossa. Ensinando como, né? Enfim, ensinando como, né? E aí, pô, qual é o pai? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma escola municipal, uma empresa, um grupo teatral ganhou uma licitação para apresentar uma apresentação cultural chamada O Cavalo Taradão. Galopa, 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 galopa eu no vi cavalo também. taradão para crianças de 9, Estão assistindo muita TV. 10 anos. Acho que eu vi lá no seu, você postou? Eu fui no Ministério Público. Eu fui, denunciei, representei, na verdade, no Ministério Público contra, né, a escola. Depois representei contra uma diretora de uma creche também, que estava dançando com uma menina, com uma criancinha. Assim, desculpas. Isso, para ensinar isso na escola, é melhor não ir. É melhor não ir. É. E por isso que está havendo um crescimento muito grande de escolas confessionais. Não sei se vocês já ouviram falar também, que são escolas publicamente cristãs, que são católicas e evangélicas. Está crescendo o número das não ouvi escolas falar. confessionais, crescendo absurdamente, e muitos pais estão colocando seus filhos em escolas confessionais. Às vezes, pais que não são religiosos, não são cristãos, Aham. mas entende que aquela escola ali ele vai ter uma base, vai orar, ou vai rezar, vai cantar um hino nacional. Gente, que dificuldade tem nisso? É só abrindo um parêntese que isso que o Rafael Satie falou agora é um serviço de utilidade pública. Total. Você entender e saber que essa é uma possibilidade, é regulamentada pelo MEC. Só que quando as pessoas percebem que o seu filho não está numa escola regular, aí elas acabam denunciando o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai lá. Mas se você provar que ele está seguindo uma grade, que é essas tutorias que ele comentou, que existe uma tutoria para você seguir uma grade, aí você é praticamente liberado, né? E você não fica devendo nada, né? Mas ainda assim, não era tão necessário ter essa fiscalização, né? A fiscalização é mais para saber se você está seguindo todo o conteúdo programático de um ano, né? Mas aí, como as pessoas distorcem e enxergam como se fosse uma ação de direita, que não é, né? Eu entrei no grupo e vi que existem várias pessoas, vários motivos pelas tem quais partido, as pessoas não querem. Legal. Não tem partido. E você pode fazer essa educação em casa com seu filho e não gastar rios de dinheiro numa escola que, além de tudo, seu filho vai estar com você aprendendo muito mais do que numa sala de aula com 40 alunos. E, para quem é de direita, é uma ótima porque ele não vira um mini militante, né? Vamos É isso dizer aí. assim. Isso aí. Só explicando, então, você que se interessa, procure saber um pouco mais sobre Você falou que não era de a direita, educação mas já falou que não é clássica. militante. Eu não sou de, não, eu sou ela, de direita. ela. Você que é centrão. Não, você falou, Eu não. Você falou que a escola não era de direita, mas Não, vira não é de militante. direita. Não é uma escola de Ah. direita, porque lá dentro da comunidade existem outras pessoas que você percebe que não é de direita. Mas a pessoa, às vezes, quer economizar na escola e pagar uma natação, um balé, sei lá, uma outra Mas coisa. eles falam sobre isso, né? E Que a gente pensou assim, cara, mas como é que a criança fica em sociedade? Porque o colégio, querendo ou não, ele tem os amigos ali, Claro. né? Tem o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Graças a que, Deus. né, alguns nem tem mais, isso que né? eu ia falar, eu ia Dia da abrir um parênteses família. agora. Dia da vamos família agora. mudando. Que tem, graças a Deus que tem Dia dos Pais e das Mães. Mas aí eles também dão essa sugestão, coloca numa natação, né? Num outro atividade esporte. que você vai socializar a criança, né? Que eu acho que essa questão também vem muito forte, assim, do que como a criança vai socializar. Enfim, muito papo, gente. Se eu Vamos ficar mais perguntar- meia hora nesse assunto. Se eu perguntar que show da Xuxa é esse, então... Quer Nossa, perguntar logo? Ou que isso, cara. Que show da Xuxa é esse? Aproveita, mas já tá aí, vai. Que show da Xuxa é esse, Ai, Satie? meu Deus. Ó, vou deixar O que esse- aconteceu? Que treta foi essa? Ó, quem deveria responder isso é minha esposa, porque ela é a culpa é baixinha dela? e ela é loira, né? Então, claro. loira Meu de sonho Paquita sempre foi e ser baixinho, Paquita. porque a Xuxa é a rainha dos baixinhos. Ou era, né? Ah. Graças a Deus que era, né? Não, cara, eu fiz uma análise dentro de um programa. Né? Eu sou analista político, então participo em vários canais de comunicação. E a análise era sobre uma notícia que a Xuxa, uma prima dela, um familiar dela, veio a falecer e ela não foi no sepultamento dessa pessoa, morreu sem falar com a pessoa, porque a pessoa era bolsonarista. Uhum. Nossa, É. nesse nível. É, Nesse- irmã, né? Nesse nível, acho que era irmã. Foi. Irmã, Nossa, nesse mãe. nível. E aí eu fiz uma análise. Por que eu fiz uma análise? Baseado nisso, ela fez uma live com a Janja
primeira-dama do Brasil. Já é estranho, não é uma pessoa que se diz isenta da política, que diz que não tem lado, fazer uma live com a Janja. E nessa live, algumas pessoas fizeram críticas a esse respeito. Pô, sua irmã morreu e você não foi no sepultamento. Ela começou a chamar as pessoas de idiotas e imbecis. O amor venceu. O amor, né? O carinho, a democracia, aqueles que respeitam quem pensa diferente. Super democrático. Super democrática. Veio a Jojo, né, coitada? Veio a Jojo todinho. Eu fiz uma análise. A análise consistia em dizer que a Xuxa era uma mulher odiosa. Porque se ela não respeita o contraditório na internet, chamando-a de imbecil ou de enfim, né? Com essas palavras, imagina lidar com a Xuxa pessoalmente. Se nem na internet, que um comentário é escrito depois apagado, ela consegue segurar, imagine lidar com ela pessoalmente. Por isso, eu falei que por isso a irmã dela morreu e ela nem teve ali a capacidade de ir no sepultamento, porque a irmã morreu sem falar com ela, porque ela era bolsonarista. Eu fiz essa análise. É uma opinião, o jornal opinativo, eu sou um comunicador, e aí ela me processou. Uma notícia crime contra mim. Sendo que o interessante, essa notícia, esse processo tem 1 ano já, mais de 1 ano, inclusive. Só veio ao meu conhecimento agora. Você não sabia? Eu não sabia. Tu nem lembrava do que tinha falado já, né? Eu só fui ver quando eu analisei. Volta a fita. O que eu falei mesmo? Foi exatamente isso. Quando eu analisei os autos do processo, primeiro o juiz que recebeu, ele viu inconsistência jurídica. Não tem necessidade, não cabe uma queixa-crime aqui. O segundo juiz entendeu que eu, sendo uma figura pública, e ela também, nós somos passivos ou passíveis de críticas. Evidentemente, pessoa pública, figura pública, é isso que acontece. Mas o terceiro aceitou a notícia, aí eu fui ver os autos do processo e vi que era o vídeo que eu participava de um canal de comunicação chamado Fio Diário em São Paulo. Eu estava lá em São Paulo fazendo isso. Acho que não tem nada a ver. Eu sou um jornalista, sou um comunicador e posso, na prerrogativa de comunicador, dentro de um canal de comunicação, fazer uma análise, uma opinião sobre determinada pessoa. Como ela tá uma pessoa amarga, que teve uma banda que fez uma paródia exaltando a imagem dela, ela processou também. Se ela tá processando quem elogia ela, imagina quem critica, imagina quem critica. Então, esse foi o show da Xuxa. Ah, foi só isso, e então. eu tô respondendo aí, tô esperando os advogados e tal, pra gente ver onde vai dar isso aí. E o que ela pede? Pode falar? Não, então, provavelmente ela vai pedir dinheiro, né? E ela não quer negócio, não. Não? Ela não quer, não. Ela quer ir pro pau. Vai levar pra frente, não quer acordo, não quer nada. Será que a desculpa ela aceita? Cara, não sei, né? cara. Não sei, eu ela até brinquei. Um pix. Eu até brinquei pra uma mulher branca, loira, magra, processando um homem negro, né? Mas aí o lado já diz o porquê, né? Eu falei, pô, mas Se aí... fosse da canhota e ela da já direita, era, aí acabou, era dar pô. ruim. Mas eu usei isso pra justamente fazer essa provocação, mas é isso. Esse é o show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Ô, Rafa, em relação ao Fio Diário que você comentou e vários outros, né, canais que você participa de política, né? O que levou você, o que influenciou você, o teu lado aí de empreendedor, empresário, a tua vida pessoal, a tua vida espiritual? Como é que isso tudo influencia quando você vai fazer a análise de determinado assunto? Seja ele da direita, seja ele da esquerda. Cara, olha, eu falo muito isso com a minha esposa, né? A bagagem que a gente carrega hoje, em razão de sermos cristãos, protestantes, pastores, eu tenho 11 anos de ministério pastoral, não, 13 anos, na verdade, né? Isso. 12 mais 1 anos. Eu aprendi contigo. 12. Aliás, esse 12 mais 1 te persegue um monte de coisa aí. Até no número telefônico, cara. verdade. Só Deus. Caraca. Até na votação. Pede livramento. Eu botei na bio lá no número de votos. 12 mais 1, 582 votos. E a gente aprendeu muito, né? Então, assim, a gente tem uma bagagem hoje muito grande no cristianismo, na vida amorosa, no trabalho, na profissão. Então, quando eu faço uma análise política hoje, eu tento pegar um apanhado de tudo. A gente tem know-how, tem entendimento para isso. Eu não estou dizendo que se quiser debater sobre qualquer assunto, a gente vai debater. Evidentemente, tem assuntos que a gente não domina, que a gente realmente não entende. Mas hoje, quando eu faço uma análise política... Porque tudo o que acontece na política acontece na vida e acontece na sociedade, e é teórico isso também. Nada do que está acontecendo hoje do movimento político é nascido do nada. Existe um movimento teórico
para que seja evidenciado na vida política. Então, quando você tem tempo, porque geralmente nos programas de comunicação também não dá tempo de você fazer uma análise profunda, né? A gente consegue fazer essa análise. Então, assim, a base para que essas análises sejam boas, julgo ser boa, é essa base que a gente tem de família, trabalho, igreja. Foi o que a minha esposa falou, né? Geralmente, uma família pobre, ela tem um problema sério, que é a questão da vocação. O pobre, ele não tem tempo para pensar no que ele vai ser quando crescer. Ou, né, ter esse entendimento. Então, ele vai fazendo um monte de coisa, até se achar. Diferente de uma família de classe média e classe média alta, porque já vem de família. O pai é médico, advogado. Então, pô, caramba, essa profissão é boa. Tem tempo para respirar. Tirou a gente da pobreza. Pô, vambora. Eu não tô dizendo que o cara da classe média, classe alta, já nasceu lá. Às vezes era o cara pobre que cresceu. Então, ele já tem um caminho pro filho. Ó, cara, se você for engenheiro, você pode ir aqui. O pobre, geralmente, não. É muito difícil você ter isso. Então, eu vim de uma família pobre. Ela também veio de uma família pobre. Então, assim, pela falta dessa questão de saber a sua vocação, você vai tentando. Seja maquiador, é fotógrafo, é isso, é aquilo. Mas ao longo do tempo, isso também é interessante, que te dá um know-how. Verdade. Em várias coisas. Você não é especialista em tudo, mas isso te dá um know-how. Então isso me ajuda muito fazer análise São política. experiências que vão entrando na bagagem. É isso mesmo, é isso mesmo. E Cara, você, Tchemi? Deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Uma opinião minha. Eu acho o cargo de vereador para você tão pequeno, cara. Se você for olhar... Porque assim... Fala assim, espera que eu vou vir mais alto agora. Não, Calma aí. E não tô falando isso pra puxar sardinha, nada não. Eu falo de conteúdo, de comentário que você tem. Eu te confesso que eu recebo muito do meu amigo aqui do prédio aqui, que me manda direto, diário, de não sei aonde você aparece, ele me manda, então eu tô vendo por ali. Mas eu falo assim, o domínio que você tem de Brasil... Não que seja maior do que o Rio de Janeiro, você tem muito do Rio. Mas você é muito mais amplo, cara. Eu acho o vereador pode ser um primeiro passo. Né? Eu não vou nem perguntar se você vinha deputado, que você também não... Você nem assumiu ainda como vereador, deixa eu ver se vai... Vamos ver se vai passar pelo crivo ali primeiro. A gente tá de olho, hein? Boa. Boa, e aqui, vamos cobrar, hein? Pode cobrar. E o contato agora é direto, hein? Pra verdadeira sadia. Pra verdadeira sadia. Gostei disso. Tem mais fake news não, agora é reto, hein? Ai, caramba. Então, assim, aí é a minha opinião. Eu vejo, assim, o teu grau de conhecimento é tão amplo que eu acho que a cadeira vai ficar pequena. Olha só, não é uma hierarquia. Não dá para pensar o deputado federal, estadual e vereador como uma hierarquia. Cada um tem a sua esfera de atuação. Óbvio, quando se trata de uma cidade menor, uma cidade interiorana, evidentemente que um vereador é bem menor. É um vereador, por exemplo, da cidade de Nilópolis, né? Nada contra nossos irmãos nilopolitanos, mas é uma cidade pequena. Sim. Inclusive é o menor município do Rio de Janeiro, Nilópolis. Não sabia. É o menor município do Rio de Janeiro, Nilópolis. Então, assim, menor em extensão territorial. É esmagado ali um pouquinho, né? Por Belfort Mesquita, Roxo, não, Mesquita. Mesquita não é menor não, cara? Não, Mesquita ainda é maior. Ah, é? É uma engraçado. Nilópolis é muito pequeno. Então, eu sou vereador do Rio de Janeiro. Com todos os pesares, nós somos a segunda capital do Brasil, o segundo maior produto interno bruto do Brasil, PIB. E o Rio de Janeiro não é qualquer cidade, nós já fomos capital do Império Português. Brasil, Portugal e Algarves. Já foi governada pelo Rio de Janeiro. O imperador veio para cá, Dom João VI veio para cá. Então, o Rio de Janeiro tem essa magnitude muito grande, né? O São Paulo também. Então, o vereador... não é que seja hierarquicamente. A gente sempre olha isso, deputado federal, estadual, tudo bem, dar para olhar desse lado. Mas o vereador do Rio, ele tem muita jurisdição na capital, evidente, no município, e muitas vezes, proporcionalmente, por exemplo, o Rio de Janeiro é o estado do Rio de Janeiro, mas qual é a cidade mais rica do Rio de Janeiro? Um vereador. É a cidade do Rio de Janeiro. É a capital. Então, o vereador da capital, em alguns pontos, ele tem mais poder do que um deputado federal, mais autonomia do que um deputado estadual. Sim. Entendeu? Falando de capital. É óbvio que os assuntos estão nacionalizados. Então, quando você fala de Alexandre de Moraes, quando você fala de Lula, Donald Trump, são assuntos que não reverberam muito na cidade, no Rio de Janeiro. E como eu estou sempre comentando e domino esses assuntos, realmente a gente pensa isso. Pô, em Brasília você seria mais efetivo, você poderia discutir em pautas mais abrangentes e tudo mais. Mas olha, o meu plano é cumprir o mandato de vereador, honrar o eleitor carioca com mandato nesse período de 4 anos. É o que eu quero. E aí, né,
se o senhor permitir, se minha esposa permitir, me candidatar à reeleição em 28 e talvez em 2030, numa janela, a gente subir para Brasília. Esses são os meus planos. Eu não sei quais são os planos de Deus e não sei também quais são os planos do partido. Mas eu reconheço, muita gente fala assim, cara, tu é Brasília. Cara, você não é vereador, mas vamos fazer. O Rio precisa de vereador. Mas te ouvindo o Rio agora... precisa de vereador. Isso aí. Precisa. Cara, vocês vão ter um vereador na Câmara Municipal que vai conseguir debater, propor, porque a gente tem que ser propositivo. Entendeu? Na última a gente tinha na atual, né? A gente tem oposição. Então, cara, O Carlos Bolsonaro, o vereador Rogério Amorim faz um excelente trabalho. O vereador Rogério Amorim, Carlos Bolsonaro. Mas é a minoria da minoria. O Alexandre Esquerdo também faz uma oposição muito boa. Hoje ele é secretário de Estado. E só. Não conheço quem faça. Então, assim, hoje o povo carioca vai ter um vereador combativo, inteligente, propositivo, até porque oposição sem proposição é confusão. Eu não estou lá para arrumar confusão, estou lá para propor, e vai ter um vereador fiscalizador. Então, assim, o Rio de Janeiro ganha com o Rafael Satio como vereador, porque realmente é um quadro muito qualificado. Olha aí, eu falando de mim na terceira pessoa, né? É um verdadeiro político. Você vai ganhar... Incorporou agora. É o dom. Vai ganhar um quadro muito qualificado. Então, assim, eu subindo para qualquer outro posto, estadual, federal, o Carioca perde. E eu não quero que o Carioca perca. Eu quero manter essa posição aqui de vereador na cidade. A gente precisa ter oposição de verdade ali na Câmara. Isso aí. Jamie, como foi a decisão de se formar como terapeuta cristã e como você agrega isso na sua profissão, não, né? Mas no seu... Ministério. Eu sou pastora há quantos anos? 6, né? 6 anos. Nossa, fiquei com medo de falar 3 agora. Ela foi ordenada depois de mim. Era para eu ter sido consagrada junto com ele, mas não foi a oportunidade no momento. Ainda não estava tão amadurecida para o caso. Aí eu fui consagrada tem 6 anos, já trabalhava com a questão de aconselhamento. Eu aconselhava casais, a gente aconselha muitos casais, né? Muitos. Aconselhava casais, aconselhava mulheres, e aí eu tive a oportunidade de ser líder do Ministério Infantil, e eu sempre tive muita vontade de que tudo que eu fizesse, eu pudesse agregar ao ministério, né? Porque independente de vida profissional, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu ministério. Sempre fomos, né? Muito apaixonada pelo nosso ministério. Independente da nossa vida em particular, em profissão e tudo mais, a gente sempre deu prioridade ao chamado, né? Que Deus nos confiou. Então, eu sempre quis estudar também voltado para isso. Então, como eu já tinha esse convívio de aconselhamento, então eu quis agregar, né? Eu quis estudar, ter mais autoridade no assunto para eu conseguir aconselhar com técnicas e tudo mais, e saber como me portar diante de uma mulher, me portar diante de uma criança, de um adolescente em depressão ou qualquer outra coisa do tipo. Hoje eu sento, converso utilizando técnicas, que foi o que eu quis estudar para poder agregar mesmo. Utilizar técnicas além da palavra é muito bom. Muito. Também, sim, né? com certeza. Com certeza. Porque você entende a pessoa, né? O problema da pessoa de uma maneira melhor. Você compreende melhor. E aí eu utilizo das técnicas e consigo dar aconselhamento. Você falou sobre depressão, né, em crianças e em jovens. Sim. E a gente, às vezes, fala de ministério e esquece que tem essa outra questão, né? E isso não é só o importante. espiritual. Seria muito importante não. que todos os pastores passassem por esse tipo de estudo, sabe? Porque hoje em dia você senta num gabinete pastoral para conversar com determinados irmãos e irmãs e você vê que às vezes é um problema terapêutico, né? Um problema psicológico ou até mesmo um problema psiquiátrico, né? E às vezes tem um certo preconceito no cristianismo com relação a isso também, né? Eu me aconselho com um pastor, mas eu não vou me aconselhar com um psicólogo. Então, quando você estuda sobre isso, você consegue fazer a junção dos dois, né? E consegue entender a importância de cada um, né? Muito importante. Muito do importante. psicólogo, do psiquiatra, são funções diferentes. Nem tudo é espiritual. Às vezes os problemas são psicológicos e precisam de atenção. 2 pastores aqui posso até apanhar nesse outro momento, né? Não, podemos orar por você. Que bom. Hora mesmo. Orar e bater. Tem alguns que precisam bater, precisa apanhar mesmo. Hora que eu preciso. Mas assim, eu acho que também, em relação ao que você colocou, tem um lado também de algumas determinadas igrejas pregarem isso, de que uma ansiedade é só orar que passa. Falta de Deus. Isso aí. Tem também.
Não é Tem. só o outro, né? É impossível você falar uma coisa dessas diante de uma sociedade que a gente tem vivido, né? Sim, não tem Tanta como. depressão, tantas coisas acontecendo e você achar que tudo é somente espiritual, gente. Logicamente que é espiritual, você vai orar pela pessoa, né? você vai, né, aconselhar espiritualmente falando, vai ali abrir a Bíblia e vai falar os versículos e tudo mais, mas quando você tem um conhecimento psicológico é muito melhor, porque você consegue ajudar nos dois caminhos, entendeu? Esse preconceito tinha que cair. Né? Verdade. O problema de ordem natural precisa ser considerável também, porque Sim. Deus deu habilidade para o ser humano para resolver esses problemas naturais, físicos, né? Pô, Deus deu habilidade para o ser humano criar penicilina, por exemplo, que é uma coisa que resolve a vida física. As pessoas no século passado morriam de resfriado, não era qualquer pessoa, não. Um rei, dono de ouros e ouros e ouros, que morria de gripe, morria de febre, porque não tinha habilidade humana para cuidar daquilo. Então hoje as pessoas não morrem mais disso, por quê? Porque tem um médico, porque tem um remédio para ser prescrito e tudo mais. E existem problemas de ordem espirituais, que tem pastor, tem um babalorixá na religião matriz africana, tem um padre e tudo mais. E existem outros problemas de ordem almáticas, né? Dentro da alma, né? Que é uma questão que muitas vezes precisa-se de auxílio espiritual e também auxílio profissional. Sim. Se você está depressivo, você precisa de um auxílio profissional também, né? Às vezes o cara está depressivo por intermédio de um problema espiritual. Às vezes não. Às vezes está depressivo por um intermédio de um problema amoroso, problema físico, perdeu o emprego. Perdeu ali um recurso financeiro, a empresa fechou, faliu. Então ele está mal, abalado ali psicologicamente, mentalmente. Precisa de ajuda nessa esfera. Então quando você consegue juntar, que é o caso da minha esposa, né? A parte espiritual com a parte profissional, isso auxilia bastante. Às vezes eu já vi casos assim de pessoas, não vou tratar o câncer porque eu tenho fé. Lógico, a gente tem que ter fé. Mas tem que né? tratar. Mas você tem que tratar. Sim. Claro. E você, né, faz os dois juntos. Isso. Não largar um para fazer o Isso aí. Ô, Timi, outra curiosidade. Você vê os casos de adolescente depressivo aumentar dentro da igreja? Sim, muito. É? Infelizmente, Caraca, sim. né? Às Estranho. vezes por coisas que aconteceram na infância. Isso é relacionado aos pais, a criação também, talvez? Sim, criação, meio onde vive. Internet, muito mais por meio de internet hoje em dia do que qualquer outra coisa. Eu acho que a minha geração de infância era por problemas familiares. Hoje em dia, a internet está muito pior. Os bobear hoje são os dois. Sim, também né? tem. Família e o... Porque assim, até a gente, se vocês pararem para pensar, antigamente quando começou, hoje já normalizou, mas quando começou o Instagram, era as pessoas postando uma vida tão maravilhosa que você falava assim, gente, por que essa pessoa tem essa vida maravilhosa e eu que ando na linha, faço tudo certinho, não tenho? Você se questiona. Hoje já normalizou, a gente já está acostumado a ver isso, já sabe que é tudo, a maioria é fake, né? Sim. Mas assim, quando isso não era tão normal, a gente se perguntava isso. Imagina uma criança que está começando a vida agora e vê essa situação. O que não deve se questionar, o que não deve passar pela cabeça, né? É o equilíbrio, né? Tudo, né? Esse que você citou é até bíblico. Tem um homem na Bíblia chamado Asaf. Ele era um cantor, músico muito importante na era do rei Davi, que foi um dos reis mais importantes da história de Israel. E no Salmos 73 ele fala isso, né? Por causa da prosperidade dos ímpios, os meus pés quase vacilaram. Porque ele faz uma comparação com a vida dele, que era um cara temente a Deus, fiel à sua única esposa, não dados a bebedice, a jogos, a vida promíscua. E ele estava tendo uma vida muito limitada, enquanto os ímpios, que traíam suas esposas, que faziam a loucura, que estavam prosperando. E ele se questiona, falou, pô, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase vacilaram. Ou seja, ele quase se desvia do caminho do Senhor. Porque isso mexe com o nosso interior. Isso mexe com a gente. Mas, assim, a gente precisa... A gente tem a sabedoria, né? Hoje, de saber que as coisas mundanas não é o que a gente quer, não é essa riqueza. Sim. Mas talvez uma criança não seja muito bem definido na cabeça dela. Não seja. Né? De um adolescente, por exemplo. Então, mas eu acredito que se mesmo perdendo. com essa sabedoria, mesmo assim, para alguns ainda é difícil. Ainda é muito difícil. Tipo, você vê que você tá andando na linha, que, pô, e você tá passando aperto, passa dificuldade, aí você vê o outro ali que você sabe que não anda... Mentiroso, trapalhão, trambiqueiro. 7-1. Sim. E tá se dando bem, tá crescendo, aí você, pô, mas por que eu tô... Tem um propósito. Cara, Por mais que seja Quando espiritual... você está diante da dificuldade, você pensa dessa maneira, não tem como fugir. mas vou falar pra Verdade. vocês, como casal, a gente viveu assim, Viveu. entendeu?
O ano de 2020, eu já estava grandão na política, analisando notícias. Foi um dos piores anos da nossa vida financeiramente Já falando. tava grandão na internet, mas dentro de casa É, a grandão. gente tava passando limitação. Não, E quem olha acha Peraí, uma coisa, explica né? bem Grandão isso na aí. internet que é o seguinte, que é. foi em 2020 ou 2018 que você começou com as lives. Eu E aí, comecei com as lives em Foi uma 2018. explosão. A explosão foi em 2019. 2020. Foi ali perto da pandemia, né? Que o Sim. pessoal se atentou Então, mais à internet. Isso. Isso. Quando ela diz eu estava grandão, assim, era nesse sentido, né? Eu era bombado na internet e tal, mas eu Aí tinha as uma vida lives, natural. Todo mundo entrava. Então eu trabalhava, eu tinha minha Sim. correria. Mas foi um ano de muita limitação financeira. Muita. Limitação financeira da gente pedir cesta básica na igreja. De não ter Eu dinheiro de estou passagem. falando de 4 anos atrás só, pessoal. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia elas criam determinados estereótipos nas outras pessoas que elas falam assim, não, esse cara não deve ter problema, essa mulher não deve ter, tá tão linda, tá tão bonita. Então, assim, a vida real é isso mesmo. Eu não tô reclamando do período, não. Foi um período de muito amadurecimento, né, filha? Foi sim. Foi um período de muito Amadurecimento, autoconhecimento. autoconhecimento. Foi mesmo, muito bom. Resiliência, Como casal, porque, porque quando o problema porque o financeiro casal vem, se isso une mais, estremece né? muito É. o casal também. Aí hoje, talvez, as pessoas podem olhar assim, pô, tá bem vestido, pô, viaja. É o ano de 2024, acho que eu viajei mais do que a minha vida inteira, né? Palestrando aqui e ali, eu sei lá, acho que eu rodei 5 cidades no Nordeste, 4 cidades no Sul, Centro-Oeste, fui em tudo quanto é canto, só não fui no Norte. Só não fui pra Roraima, aquela região ali, Amazonas e tudo mais. Mas quem olha fala assim, pô, olha lá, o cara tá... Mas peraí, pô, tem história aqui, pô, a gente ralou pra caramba junto. Então, quando eu hoje, ou ela decide comprar uma roupa, ou comprar, ou fazer uma viagem, é porque a gente, independente de qualquer coisa, a gente não tem que dar satisfação da nossa vida pra ninguém, isso é um fato. Né? Mas como nós somos figuras públicas, pessoas públicas, as pessoas, evidentemente, que elas olham, que elas observam e tudo mais. Mas ninguém sabe o processo, né? Não, ninguém sabe o processo. Todo mundo quer os 15 segundos do Histories no Instagram. Todo mundo quer isso, bumerangue. Mas ninguém quer a vida real, o dia a dia, né? O meu filho foi muito resiliente, compreensivo, entendeu os momentos que tinha e outros momentos que não tinha. Então, acho que é importante ter esses altos e baixos, ser forjado mesmo. Eu até sugiro para vocês um filme chamado A Forja, é muito legal. Ah, já ouvi falar. É. Tô louca pra ver, mas assistam me esse organizar filme pra no ir ver. cinema. É. Muito lindo. A gente precisa ser forjado, precisa ser ajudado por pessoas, né? Então, assim, nós, né, a gente cresceu muito nesse período, né, de dificuldade. E hoje a gente pode gozar de certos, não privilégios, né, mas de uma vida mais confortável em razão do trabalho. A gente tem empresa, a gente trabalha junto e tudo mais, é isso. Cara, acho que como pai, o que mais dói é quando teu filho fala assim, pai, traz, sei lá, sorvete. É, Aí tu, caraca, como é que eu vou fazer pra levar o sorvete que eu não tenho dinheiro do sorvete? é. É um sorvete, gente, não é nenhum Não, brinquedo, não, né? sorvete. Aí tu fica assim, Qualquer cara, 20 pratas tu isso resolve. aí, cara, entendeu? como é que eu vou No mercado. fazer pra levar? Complicado. Isso É sério, é sério. E eu vou falar pra você, Léo... Eu não tinha essa visão desculpa te cortar, Não, Rafa. Não tinha essa visão do processo, cara. Quando a gente migrou nós fizemos a nossa transição, a minha foi meia correria e a Diana já foi mais planejada, mas eu não tinha ideia da dificuldade do processo. Eu ouvia falar, é que nem Caviar, aquela música lá que tinha, já ouvi falar? Aham. Era mais ou menos isso. Quando a gente vive o processo, é o que você falou, é doloroso. É doloroso. Tem dia que é mais difícil, Uhum. mas tudo vai caminhando, cara. A gente às vezes fica assim, né? Cara, o que Deus quer da nossa vida? É. Qual Qual é o propósito, é né? o nosso propósito? propósito? Porque, pô, Porque a gente tá caminhando, tá indo. Mas a gente fica assim, será que é esse? Será que Deus quer Né? isso na minha Porque vida? Será Tem hora Deus que não quer? empaca, vai, não vai, Isso. tu fica... Mas é a vida, é o processo natural da vida. Nós já abrimos empresas, já fechamos empresas. Também. Meu irmão, esquece. Foi uma... Mas eu acho também que o segredo para se manter firme, né, nesse período é você não tentar entender o processo. Deixa o processo acontecer, Eu acho que é né? você ir vivendo e você bom botar diante de Deus o seu joelho e em oração e conversar com Ele, porque você ficar tentando entender o processo, eu acho que complica mais ainda. E foi exatamente nesse período que a gente aprendeu espiritualmente também, porque a gente acaba se fortalecendo espiritualmente diante das dificuldades, né? Verdade. Então, diante das dificuldades, eu acho que eu me tornei uma mulher de oração, assim. Uma exímia mulher de oração, porque eu ficava... Não queria mais entender, eu só queria passar pelo processo e falar, Senhor, eu estou disponível e quando
tiver no tempo do Senhor honrar, que o Senhor honre, mas se a gente tiver que aprender alguma coisa com isso, a gente vai aprender. É isso. Inclusive, não foi só esse processo que a gente passou, nós tivemos um processo recente. Que eu gostaria de dizer também. Infelizmente, em fevereiro desse ano, a gente perdeu um bebê, né? Eu estava com 5 meses de gestação. A gente queria. Já sabia o sexo. A gente já sabia o sexo, a gente já tinha nome, era uma menina, sabe? Então, assim, foi um processo muito doloroso. Eu acredito que Deus me preparou para esse momento por ser terapeuta, para utilizar as ferramentas que eu emprego nas pessoas e em mim, sabe? Então, eu amadureci como mulher. A gente ainda passa pelo luto, porque, assim... Óbvio, o luto eterno, de um filho, com certeza. Eu ia acho falar que isso. É eterno. O luto de qualquer pessoa que você perde realmente é muito complicado, mas o luto de um filho, pelo fato de não ser um processo natural, porque você nunca acha que você vai enterrar um filho, é muito complicado, entendeu? Então, assim, a gente teve que se manter forte por conta do nosso filho, porque, assim, ele queria muito. Ele estava muito animado. A expectativa do Emanuel estava 5 muito meses alta. você já faz Não, tudo, né? já Você tem já tem que tudo. enterrar, já tem que Sabe? todo Foi o assim, processo. foi muito triste. Foi muito triste. A gente ainda está se levantando com relação a isso. Mas eu aprendi também diante desse processo, porque eu falei, Senhor, eu não vou mais perguntar o porquê. Eu não tenho esse direito de perguntar o porquê. Sei lá, eu te vejo Entendeu? num degrau tão além do meu, Sabe? que eu queria muito ter difícil. esse... Eu vi uma... Alguém comentou comigo, que falando assim, você tem que pegar o processo, o problema, entregar para Deus e alimentar teu coração somente de Deus, para que você tenha paz no coração, para que você não vivencie. É bacana, mas quando você tá ali... A prática, É né? muito difícil. Cara, mas tem que ter uma coisa na cabeça. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas, entender e conhecer a sua palavra. E na palavra de Deus diz isso, que Deus não nos daria provações maiores que pudéssemos suportar. Então, assim, cara, se você está passando por uma situação, por mais que seja muito difícil, é porque Deus viu em você capacidade para tal. Entendeu? Então, assim, os níveis dos problemas que nós temos mostra muito o tamanho que nós temos em Deus também. Então, assim, se o teu problema continua sendo o vizinho fofoqueiro, se o teu problema continua sendo... É muito pequeno. Se o teu problema continua sendo O cabelo que não cresce. o cabelo que não cresce, mas se continua sendo supérfluo, significa que você ainda está num nível muito raso. Se os teus problemas começam a aumentar, cara, é isso. Isso significa que Deus está te colocando em novos campos de batalhas, com novos inimigos que talvez pareçam mais fortes do que vocês, mas aí se cumpre a palavra que o Senhor não nos dá provação maior que não podemos suportar. Então, assim, nesse caso, eu visualizo todo esse processo da perda da Helena Satie, né, da gestação, eu visualizo todo esse processo como uma oportunidade de crescimento em Deus. Da mesma maneira que eu tive experiência com o negócio, ela com a maquiagem, com a fotografia, com o filho, com as empresas privadas que ela trabalhou, eu na área política, eu entendo que essa situação, ela também foi para forjar a nossa vida e nos dar maturidade para enfrentar problemas até maiores. Quando você está dentro do processo, você não consegue enxergar isso tão bem, né? Quem dera fosse tão mágico dessa forma. Mas não é. Ali no momento, você passa pela dificuldade, você duvida, você fica com falta de fé, acontece um misto de emoções, mas Você você sente volta. Isso também, Timmy? O quê? Essa falta de fé você também sente? No Claro. momento, sim, com Claro. certeza. No momento você se questiona, você questiona Deus. Senhor, porque assim, a maior pergunta que eu fiz no momento mesmo do processo de perda, porque eu passei 38 horas no processo de perda. Nós estávamos em Angra dos Reis quando começou. A gente estava viajando no feriado de carnaval e aí eu comecei a passar mal, tive o sangramento, fui para o hospital. E aí, no hospital, começou todo aquele processo e eu levei 36 horas para finalizar o processo de perda. E aí, dentro dessas 36 horas, eu me questionei diversas vezes. E aí é no momento que você passa, poxa, Senhor, eu fui tão fiel, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Por que comigo? Então por que está acontecendo isso comigo? E aí, Deus, ele está querendo te ensinar de alguma forma, Claro. mas... Não adianta você querer ficar pensando o porquê que Deus está querendo te ensinar e o que Deus está querendo te ensinar. Só passa pelo processo, você não tem como fugir disso, entendeu? Então, assim, sim, você perde a fé, só que o que é válido é depois desse processo, né? Porque aí você começa a perceber que não foi tão perda assim, talvez. Você realmente teria que passar por um processo de ser forjado mesmo e de Pra lá na fortalecer. frente você passar por outros que vai Eu ser não tenho pinto. direito isso aí. de perguntar É a isso Deus aí. o porquê, entendeu? isso Eu não quero que Deus me escolha como
novo Jó. Eu não tenho patamar espiritual Óbvio. para isso. Não quero não, senhor. Não quero, entende? Não precisa. Sim, não É, dá uma precisa. segurada. Pega leve. Tá. Mas eu acho que serve para você, sim, realmente cumprir os propósitos que você tem pela frente, sem querer saber o porquê. Porque eu não sou ninguém para querer saber o porquê. Questionar. E isso que o Rafael falou também é maravilhoso, né? Se o problema tá grande, é porque Sim. eu vou aguentar o grande. É Enquanto isso aí. tiver ali pequenininho, uma consolo picuinhazinha, é Entendeu? muito pequeno. Aí. E às vezes até cansa, né? Pô, Fofoca de família. Ah, que fulano, Ai, que coisa fulano falou isso. chata. esquece. Tipo, tu já não quer nem mais saber. Aquilo ali ficou Só pequeno. que você É. passa por esses problemas pensando É. dessa forma. Ai, por favor, já passei por tanta coisa. E- Fofoca de família. Cara, isso é um ensinamento Sabe? muito legal, porque às vezes a gente olha uma pessoa grande hoje e fala assim, cara, essa pessoa é muito grande e tal. E a gente sempre tenta acreditar, é até uma visão meio socialista e esquerdista, né? A gente sempre acredita o sucesso de alguém a outrem. Né? Ah, tá assim por causa do pai. Tá assim por causa da família que teve herança. Tá assim porque é privilegiado. Tá assim porque é branco, né? Porque foi sorte. Tá assim porque foi sorte. E, cara, a gente não sabe o quanto a pessoa cavou, o quanto a pessoa plantou, o quanto a pessoa semeou pra chegar naquele nível, cara. Entendeu? E se não foi ela, o pai, por que não? Que se dedicou. Pô, eu, particularmente, o meu filho com 10 anos, acho que ele já viveu mais do que eu em 37. Lindo isso, é bacana de você chegar e falar assim, mano, tu vai voar mais alto do que eu. E não é aquela coisa de... E a ideia é essa, né? É, De a pai e ideia mãe, é essa. Meu filho ir mais longe. do que- Sempre, sempre. E eu discordo totalmente daquilo. Eu fui muito criado em cima dessa frase negativa, já que a gente tá falando de tá junto aqui em casal e tal, como família. Não é que eu queira dar um conselho pros pais, mas, cara, não fique usando esse termo. Eu tô dando pra você aquilo que eu não tive. Pô, beleza. Meu pai Ok. falava isso. Tudo bem, que é bacana, mas assim, parece que você tá forçando uma barra e que você não está dando por amor, entendeu? Tu já não, tá jogando cara. um peso ali na criança já. Entendeu? Caraca, tem Caraca. aquilo que ele não teve. Não, mano, teu filho não tem que saber, o teu filho tem que saber por uma situação de valorização, Isso. formação de caráter, né? Beleza, até vai, pô, meu pai é um vencedor, olhar pra defender você e tal, ok. Mas assim, jogar esse peso de responsabilidade, não, meu irmão, teu filho tem que ter o melhor mesmo, não é porque você não teve, não. Teu filho tem que ter o melhor porque hoje você pode dar o melhor pra ele, é teu entendeu? filho, né? E porque é o teu filho, entendeu? Eu entendo até que seja uma obrigação dos pais serem assim. De Óbvio. querer dar o melhor. Pô, se eu não tive, cara, por que meu filho não pode ter? Exatamente. Isso era muito... Acho que é uma linha muito antiga Muito também, antigo, né? muito antigo. Me diz uma coisa, quais são os maiores desafios que você tem ao aconselhar um casal? Isso é bom, hein? É, Vai lá, Vaz, deve recebe ter aí. muitos, né? Recebe aí, ó. Vai que é tua. Quer que eu fale? Não, quer exemplos? A gente vai dar Eu uns acho exemplos. que o maior É. desafio é falar pro casal que ele não tem que ser perfeito, porque não tem perfeição no casamento. Você já pegou um casal, por exemplo, assim, que um tá ali, tá querendo e o outro não tá querendo nada? Sim. Eu acho que isso deve ser ruim, né? É Tipo ruim. assim, um quer melhorar, mas o outro não quer O outro melhorar, não quer melhorar, continuar na a outra parte não quer fazer a sua parte. É, isso Cara, aí. Sim. Pra mim, eu até conversei com ela recentemente. Pra mim, um dos maiores desafios em aconselhar um casal Não se envolver. é você não se envolver, Não se envolver. entendeu? Não tomar Emocionalmente. Não tomar não tomar partido, partido. não se envolver Ai, deve ser muito emocionalmente. difícil. Eu ia querer dar vários pitacos. Então, o profissional, o pastor, o líder espiritual, a autoridade eclesiástica ou o profissional, ele tem que tomar esse cuidado. Sim. Pô, peraí, pô, você não pode tomar um partido óbvio, a não ser que você entenda, descubra realmente quem está certo. Às vezes sim, pô, cara. Aquele cara é um canalha, pô. Ele tá aqui dando uma de santinho aqui. Agride mas- a mulher e tal. Aí A gente Mas já nem sabe, isso aí você beleza. pode falar, né? A pessoa que tem que perceber, Então, né? eu Na já dei terapia, eu acho. Nós já aconselhamos um casal uma vez que eu a aconselhei a Se se separar. É. É. Que Pô, difícil, Satia, hein? você é pastor. Pô, mas não é até que a morte os separe? Sim, até que a morte eu separe. Era caso de agressão. Mas era caso de agressão. Era um caso de que, pô, meu irmão, peraí. Narcisismo. É melhor você separar do que você ficar andando com o olho roxo por aí, ou talvez morta. É. Ou morto, né? Porque também tem um lado oposto também. Então foi muito duro. Na época a pessoa não compreendeu, e eu super entendo isso. A pessoa ficou chateada com a gente nesse E sentido. hoje? Achou inadmissível eu, como pastor, aconselhá-los a se separarem.
Hoje essa pessoa é super feliz, tá casada de novo. Ah, separou tá bem, e casou com outra. separou, Exato. tá bem. E é isso. Não aguentou. Eu não estou dizendo que isso tem que ser álibi pra todo mundo. Ah, então teve algum probleminha, se Vamos separa. separar. Pô, porque peraí. Hoje Se fosse é por muito isso, a gente tá assim. separado há muito tempo. Não é isso. É, qualquer casal, né? Todo mundo tem Ah, problema, essa mulher é gente. opressora, ela me oprime. Eu sou essa tia. Ela é essa tia. É, você roubou o nome Ela dela. me oprime. Não, pegou emprestado. Pegou emprestado. Mas, pô, você não pode, cara. Você... Já sabe, enquanto tá casado, tu tem um nome, né? É, e aqui é a Perdeu, comunhão total de bens, né? Comunhão parcial de bens, não. Exatamente. Vai tudo pra mim, até o nome. Mas então assim... Separou, tu vai ver que show da Xuxa é esse. Vai de ver novo, que show da né? Xuxa é esse. Mas então, assim, eu acho que um dos maiores desafios é você não se envolver É naquela... muito difícil, né? Que é muito difícil, tem que ter maturidade pra isso. Eu converso muito com a minha esposa sobre, a gente aconselha ainda pessoas, mulher principalmente. Que a mulher acaba se envolvendo e tomando partido da outra mulher. Tem que tomar complicado, cuidado, é cara. complicado. É maior cuidado, tem que tomar Eu acredito também que a sua fala pra mulher, ela pode ter um entendimento e o homem ter outro também, né? Sim. Eu acho que o homem, ele já é mais, sei lá, ele já é mais racional na coisa. Mas a mulher... como funciona? Vocês sentam em 4? Depende. Depende. Nos Algumas dois vezes, casais? algumas conversas precisam ser particulares. Aham. Nós, De mulher para mulher, de homem para homem. lá na igreja, nós não somos líderes de casais. Então, não assim, não é somos. institucionalizado que todos os casais da igreja vão conversar conosco. Existe uma estrutura de casais, com líderes, com uma equipe que cuidam dos casais. Isso. O que acontece com a gente, nesse caso, é um pouco mais pontual. Algumas pessoas, pela identificação, pela proximidade, chegam para conversar com a gente nesse sentido. E, evidentemente, a gente, antes de conversar, naquele momento, isso aqui do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista profissional, não. Ele chegou, ligou e ela vai atender. Isso aí não é um problema. Mas do ponto de vista espiritual, a gente faz isso com a anuência dos pastores sêniores da igreja. Né? Então, os pastores responsáveis da igreja sabem que nós estamos aconselhando determinados membros que fazem parte daquela comunidade cristã. Nada mais justo também, né? Nada mais Se eu justo. tenho uma certa afinidade com vocês, não tenho por que eu ir em outro. Isso aí. Até porque Não faz é muito sentido. ruim, né? Você é uma pessoa que você não tem tanta... Você não vai abrir. E ainda, É, e ainda vai mais falar. dentro da igreja, né? Porque aí acontece algo que você não segue. Pô, como é que eu vou olhar pro casal que eu acabei de... Não Tem dá. que ser com quem tem afinidade. Afinidade. Até psicólogo a gente procura também. Claro. Assim, Sim, né? sim. Será que vou me identificar? Será que não vou? Então... Não tem nada a ver essa pergunta, mas é só curioso. Que a Diana falou, claro que sim. Eu falei, ué, por que sim? Casal de pastores brigam? Sim. Sim. Claro que sim. Eu jurava. Ela tava certa. Não, Claro que sim. Eu jurava que não, cara. Se falar que não, vou falar Brigamos que é com o contexto fake. bíblico, mentira. Uma vassoura cara. boa daqui, uma para... Tudo na Bíblia. Olha só, o crente Você não... já dormiu no sofá alguma vez? Pergunta se é justa, hein? Cara, eu não dormi no sofá não, mas já fui pra rua beber água. Foi, pra recuperar o fôlego. Chateado. Onde? Vou tomar água de coco na praça, vou andar. Pra pensar, pra Como pensar. nós né? falamos no início, Pra as acalmar. 3 bombas coléricas O que em que eu casa, fiz há então. 2 dias atrás? Foi beber água. 2 dias Há atrás? 2 dias atrás. Um fato inusitado que eu fiz há 2 dias atrás. Peraí, eu não consigo lembrar assim, você tá me impressionando. Não, sério. Eu não me lembro o que foi. Eu peguei o saco de lixo e chovendo. Foi, chovendo. Foi no meio da... Gente, eu lá da janela olhando aquilo, eu falei, ué, tá acontecendo alguma coisa. Ele pegou o saco de lixo, foi jogar o lixo no meio da chuva, ouvindo música no fone de ouvido. Bebendo água tônica. Bebendo... Com a garrafa na mão. Tipo assim, cara tá ligando pra nada. Tipo, assim, eu queria esparecer. Aham. Peguei Ele os queria- lixos. Sabe quando... Cara, O meu problemas irmão internos. fala Ele isso. foi Quando ele por quer quê? esparecer, ele vai correr. Problemas perguntando internos. aqui, isso Às foi vezes o quê? você Foi tem... problema seu particular, foi problema comigo? Não, então, o que acontece, cara? Vai saber agora. Olha hein? que coisa. Só tá Eu fiquei lá tomando... na janela Fala no olhando, microfone, falei, mulher. Eu sei, tô falando. Eu fiquei lá na janela olhando e falei, meu Deus, gente, será que eu fiz alguma coisa? Cara, a vida é isso. Nós somos seres... A gente acha que fez alguma coisa. Nós somos seres individuais. A menor minoria não é o preto, não é o gordo, não é o branco. A menor minoria é o indivíduo. Sim. Nós somos seres individuais. Às vezes você tá fazendo alguma coisa e, cara, não vale a pena você também falar tudo pra ela. Pô, isso é chato. Você vai virar um cara chato. A nível de cobrança. A nível de cobrança. Então você tá... Eu sim. sou chato. Então, você tá arrumando a casa. Não, eu já sou deixei chato... pra lá. Então, eu sou chato com casa.
O Leonardo também. Então, aí às vezes, sabe o que acontece? São os dois. Não, aí tu tá lavando uma louça lá, pô, tu quer ficar falando pra falar pra sua mulher que a louça não foi lavada. Cara, vai lá e faz. Sendo que isso também vai te corroendo, porque aí tu lava a louça, aí tu abre uma parada na geladeira. Tanque de combustível. Aí tem um negócio lá na geladeira que você não queria que tivesse. É assim mesmo. Aí Lá em casa é assim também. Calma. Não, mas olha só, é um elogio. É um elogio, é uma maturidade. Sim. Eu não posso, cara, ficar pra minha esposa o tempo todo falando as mesmas paradas, porque ela também tem coisas que... Isso que eu ia falar. Olha, que eu faço, nível de compreensão, que são recorrentes. Isso, de saber que Imagina que a minha esposa tá falando pra mim, pô, não deixa a toalha molhada na cama. Não deixa, não sei o quê. Cara, eu sou chato, eu peço pro meu filho secar a escova de dente, porque se ele colocar a escova de dente molhada no negócio não lá... fala isso, que ele vai começar a fazer isso em casa. Se vocês quiserem um curso prático de toque... Eu tô desbloqueando coisas. Ele Tô tem. desbloqueando coisas. Cursos práticos de toque, Rafael Sadia. Não fala não. Beleza, Ele então, vai assim, adquirir essas coisas aí também. Mas aí é que tá... Sabe qual é a moral da história, Léo? Se você é um cara chato, se você é um cara exigente, cara, viva você com isso. Então sabe o que eu fiz? Vou ficar reclamando da minha esposa, cara? Não vou fazer isso, cara. Não vou. Também então acho. eu peguei o cesto de lixo, peguei o lixo, peguei as coisas, peguei uma tudo garrafa... que você queria falar e peguei uma engoliu com a garrafa água. Peguei uma garrafa de água tônica, E a chuva botei um foi fone uma de cena ouvido. assim de série Cara, da Netflix. Eu peguei... Cara, foi muito maneiro. Eu peguei, andei na chuva, mano. Porque Foi muito maneiro. E eu fiz questão de levar o lixo lá. Eu podia deixar no meu na minha o lixo porta. tu joga aqui, Não, tu foi ele foi jogar levar 4 no- quadros. Não, eu fui Foi. jogar lá embaixo, Foi. andando, ouvindo uma parada. E tipo, pô... Aí quando eu cheguei em casa... Eu olhei pra ela ele e olhou, falei, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa eu molhar. Falei, tá tranquilo, tá tudo certo. E continuei fazendo o que eu estava fazendo, lavando a Eu louça. acho que essa foi a maior dica que você deu aqui agora, hein? Não brigue com a sua mulher. Não, cara, assim, tem Vai coisas jogar que... o lixo na chuva, bebendo água, ouvindo música. Cara, então assim, beleza. Realmente, assim, foi uma parada... Mas é isso mesmo. É isso. Então, assim, cara, pra que tu vai ficar perturbando a mulher o Viu? tempo É isso todo e tal? mesmo. Pra que tu vai ficar perturbando o cara o tempo todo e tal? Então, assim, agora, é aquilo, né? O crente não bebe cerveja, não bebe cachaça, não xinga palavrão. A gente não tem nada, quase nada, Pra que nos extravasar. faça extravasar. Sim. Não tem. Então, o crente tem que namorar. Entendeu? Amém ou não amém? Amém. Dá um amém aí, mano. Dá um amém aí. Não se- pode se eu der faltar amém, eu tô namoro. concordando Tem pra que hoje. namorar. Pra hoje eu tem não que quero namorar. concordar. Tem que namorar. Fala amém aí, Amém. pessoal. Isso. Tem que Ó, namorar. ele vai mais tarde te cobrar esse amém. Não, Tem que descontar no namoro. namora. Pai do Tem céu, que namorar. gente. Não fica com esse negócio de hoje tem, 10 horas da noite, tá dormindo, não. Nem dor de cabeça. Não. Brincadeiras à parte, Eu mas sou- Ele assim... vai falar assim, tá gravado, Eu sou amém. tranquila com É. isso, porque quando o sono dele vem e aí eu procuro por ele, ele dorme também. Isso aí, não existe, não vem existe. não. Cara, mas Isso aí é legal. 1h da manhã também, né? Não, mas olha só. Uma hora Às da vezes manhã é não tem- 4. Se fizer isso aqui em mim, ó, a mulher, tu tem que ficar cozinhando o dia inteiro pra rolar alguma coisa. 3 horas da manhã, vocês que estão assistindo aí, 3 horas da manhã. Se fizer isso aqui em mim, ó, acabou, já tô pronto. A gente vai ou não vai, Léo? Vai. ou não- Com certeza. Ah, meu irmão, não tem negócio de estar preparado, não tem nessa coisa. Vem, quer dizer, vem não, você fica aí, vem você. Mas a gente precisa de todo, né? O Precisa, ritual. tá certa, tá O certa. carinho. Tá certa, o tá dia certa. inteiro. Chocolate. Uma massagem, Ó, eu levo chocolate. Ele leva. 70%. Ele leva. É. Eu levo flores. Olha, ele leva 70%, Ele leva. hein? 70%. Tipo assim, ainda cuida de você. eu levo. Ele leva o que eu gosto. Domingo, domingo ela tava lá arrumando a casa lá e tal, lavando o banheiro. Eu não sei, a gente fica estressado quando tá arrumando a casa, seja homem ou mulher, não tem jeito. Ela tava lá lavando o banheiro, eu senti que ela tava um pouco meio assim, né? Mas deixei rolar. Tá tranquilo. A gente faz na força da raiva, Foi. né? Porque, gente, fala É sério. um trabalho que ninguém valoriza também. Sim. Não. Vocês falam que valoriza, pior, mas vamos falar a Arrumação verdade. de casa é obrigação Ninguém da mulher, valoriza isso. obrigação do casal. Do né? casal. É. Não, e o pior, eu vou defender vocês. Quando eu tô lá lavando a louça. Tá muito calado. Tá sentindo muito. Hein? Quando eu lavo a louça, eu tava lavando a louça. Virou um 3 contra 1 aqui, cara. Eu tô lavando a louça lá, por exemplo, e fico tal. Cara, eu me sinto tipo, ei, tô ajudando minha esposa. Cara, elas fazem isso todos os dias. Eu curto, cara, lavar louça. Eu acho bacana, Eu acho desestressante. maneiro, De vez em quando, É todos os desestressante. De dias. vez em quando. Não, É desestressante. Sempre. A obrigação do todo dia é nossa.
Ele não É da deixa um mulher. prato dele. Então, a obrigação Entendeu? do todo Ele dia, não deixa cara. um prato A obrigação dele. do todo dia Quer dizer, é da mulher, não é a gente. obrigação, Não, mas assim, ele o faz que- sim, ele faz. Não, é obrigação porque se a mulher não Se eu não aí o fizer, homem- ela vai ter que fazer. Entendeu? Se eu reclamo do lixo que tá com aquele... Só Todo que mundo já deixou aí o eu lixo. posso- Ele reclama Posso do gente, ele é acrescentar? igual você. ele Não, reclama do mas a lixo. eu culpa quero também é minha. acrescentar. A Aí- culpa também é minha. Sim, tá mas ligado? aí eu quero Ele acrescentar, vai porque a adquirir esse obrigação negócio da das mulher coisas é lascado. cuidar da casa, de todos os afazeres domésticos e mais ir pra rua, trabalhar, Não, aham. e cuidar da criança, Não, então, e estudar com a criança. Tudo é um e- acordo, mas aí e tudo é um por aí vai. acordo. Porque, assim, ao que me parece também, as mulheres, ou parte das mulheres, acham que um homem tá fazendo entretenimento na rua. Não, Tudo está bem que às trabalhando. vezes você vai comer num restaurante porque tá no trabalho, aí você posta um stories andando ali e tal. Então, realmente, pra quem tá em casa, cara, eu concordo plenamente. Deve ser muito ruim pra quem está em casa, vendo o mundo girar ao redor dela. E, caraca, aí o cara chega em casa. Então, assim, quem tá em casa também tem uma rotina do caramba. Eu já fiquei várias vezes. Eu fiquei mesmo. 6 meses com meu filho ininterruptos. Eu sei o que é Vou ser te um falar. dono de casa. Esse ano eu Entendeu? tô mais em casa com as minhas filhas e tô amando, porque o que eu tô vivendo com a Sara, que é mais nova, eu não vivi com a Olivia. Que legal. Olha que bacana. Só que tem as partes estressantes. Essa semana mesmo, semana passada, eu mandei uma mensagem pra ela. Não, você tá vindo? Não. Não, vem mais cedo Nem hoje. mais cedo hoje. Aí. Porque, tipo assim, todo dia elas... Cara, todo dia elas não querem tomar banho direto, não querem ir. Tem a necessidade Aí eu fico de você naquela, dividir isso vamos, com não seu sei o quê. marido, E elas né? levam Exato. isso pra brincadeira. Uhum. Aí uma corre pra um lado, outra corre pro outro, começam a rir. Tipo assim, eu não tô na brincadeira. Eu Já quero que passou da tome banho brincadeira. mesmo. Entendeu? Aí ele, não, já tô indo, não sei o quê. Aí ele chega. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho. Aí eu, gente... E aí? Como Eu pode? peço pra tomar banho É falta de 10 comando. vezes. gente. É E igual. elas É, não. pelo amor de Deus. Aí ele chega, vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Todo mundo sai pra tomar Isso banho. é, por exemplo, isso é uma nuance que você tá falando a respeito da visão Mas é feminina porque da cansa, coisa. né? Você todo Cansa. dia, todo dia, todo Porque é dia. muito É. rotineiro. Não que o trabalho Isso aí. do homem não seja rotineiro, né? Tem a rotina ali de todos De os casa dias, tá é cumprindo cruel. a agenda e tudo mais. Só que você cumpre uma agenda vendo ambientes diferentes, conhecendo pessoas diferentes, falando com um monte de gente, indo para determinados lugares, você viaja isso e aquilo. E assim, eu gostaria muito de estar presente em tudo isso com ele, mas eu não posso. Eu tenho um filho Sim. de 10 anos, eu vou deixar meu filho com quem? Pra Sim. que eu possa viver essa parte. Aham. Mas assim, existem Entendeu? sensações que talvez vocês também não saibam. A sensação de você chegar com o teu carro em casa e ficar 5 minutos antes de sair do teu carro pensando nas coisas e tal. Não, claro, exatamente. Entendeu? Sim, com Que é a Tem responsabilidade sua do parte homem. cansativa de ambos. Quando E o eu homem entendo, sai- porque eu também tenho os meus minutos que eu fico. É. Só que os meus minutos eu tiro embaixo do chuveiro. Até às vezes o Leonardo vai lá. Ou E aconteceu alguma antes coisa. de dormir É. com a cabeça no travesseiro. Ou antes de dormir. Sim. Você não tem Apesar da espaço de gente tempo. não ser a provedora total, mas assim, eu não sei, eu, né? Uhum. Mas talvez você também. A gente tem aquela preocupação, assim, e agora? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser Total. Claro, Total. claro. né? Por isso que, cara, assim, eu olho pra vocês, eu vejo essa sinergia entre vocês dois. O trabalho de vocês, o podcast, o nome, eu acho que é muito bacana. Eu prontamente aceitei o convite. Vocês nem sabem, mas a gente vai começar a produzir mais conteúdo pra casal. Ah, que É, legal. a gente vai começar a produzir mais Legal. conteúdo pra casal. Eu tinha uma ideia de escrever um livro há muitos anos. O nosso início de relacionamento foi muito maneiro. E quando eu me converti ao evangelho, eu vim da vida promíscua, do mundão. Meu pai era traficante, então eu ficava com várias meninas, aquela coisa toda. Quando eu me converti, eu entendi que eu precisava mudar nesse sentido, né? E aí eu a conheci, uma menina de família, Você se filha converteu única. antes de conhecer a Timi? É, Sim. Ah, é? converti antes de conhecê-la. Pô, ela é uma menina de família, Maneiro. direitinho, pô, bacana. E a igreja tem muito essa coisa, né? De juntar os opostos, os polos É. opostos, o cara pobre de se casar com uma menina de classe média, às vezes o oposto e tudo mais, né? Então, eu falei, não, eu preciso me comportar. Eu não posso dar mole de, pô, tirar a virgindade, abrindo aqui, falando uma coisa bem aberta, de uma menina pura. Não, preciso. E eu tô na igreja, tô cristão, então preciso cumprir com as regras que foram pré-estabelecidas na Bíblia e por Deus e tudo mais. Sabe o que nós decidimos fazer? Em comum acordo, namoro de corte. Já ouviram falar disso? Jovens nos odeiam por causa disso. Namoro de corte. Como é que é isso? Namoro de Namoro de corte remete à Cortesia. corte, corte, aos tempos cortesia antigos. mesmo. Você Sim. cortejar. Mas nem beijo. conversa, nada de Não, beijo. a zero gente beijo. nós não nos beijávamos. Não foi uma imposição dos pais dela, Não foi. nem dos meus pais. Foi um algo, acordo nosso. foi algo de comum acordo. Que partiu dele. Que partiu de mim, porque eu tinha medo
de cometer um ato ruim com ela ali, transar precocemente. Eu queria esperar o noivado e o casamento. Cara, foi tão bacana isso que durou 3 anos. 3 De anos. uma forma muito natural. Nós namorávamos com o consentimento dos pais, de ambos os pais, de frequentar a casa um dos outros, e nós não nos beijávamos. Isso pra nossa... Assim, não é pra fazer um Ctrl-C e Ctrl-V, não é isso que eu estou dizendo, não é essa a proposta. Eu tô dizendo o contexto que eu saí. Eu era filho de um traficante dentro de uma favela, que era a segunda maior favela do Rio de Janeiro, a favela do Jacarezinho, e que eu tinha possibilidade de sair com várias garotas da minha idade ali. Era uma vida promíscua. Eu não queria cometer o mesmo erro e equívoco dentro da igreja. Então eu decidi, como uma forma de proteção a mim e posterior a ela, nós decidimos fazer assim. Cara, foi uma bênção nas nossas vidas. A gente se conheceu muito. Cara, a gente tem 13 Foram muitos anos de banhos casado. gelados, hein? Ah, sim. Tá demais. Gente, vamos falar a mas realidade. gente. Isso aí, Verdade. é isso. E assim, hoje nós colhemos frutos na nossa vida amorosa que foram frutos, que foram sementes, que foram semeadas há 10 anos atrás. Então assim, não olhe pra vida de ninguém hoje e fala assim, tá aí porque 15 minutos de fama. Não, cara, tem uma história atrás disso aí. Tem uma família, tem sacrifícios que foram feitos para que aquela pessoa chegasse naquele lugar. Hoje nós somos um casal referência. Na igreja, onde a gente passa, nós somos um casal referência. Isso eu fico feliz por isso. Mas isso é fruto de muita dedicação, muito sacrifício e abnegar de muitos prazeres pessoais. Então, assim, hoje tá muito natural, né? Você olha pro perfil de um casal que tá brigado, o cara vai lá e arquiva as fotos da esposa, arquiva as fotos da Coloca namorada. foto sozinho no perfil. Aí tu vai lá no perfil da outra pessoa, tu vê também, tu mesma já coisa. percebe que tem algum problema. Que isso, gente? Peraí, é o quê? É miojo agora? Então, 3 minutos, tá pronto? É máquina de Mas refrigerante? o casamento Tá errado, em si cara. hoje tá assim, né? Tá errado A isso, pessoa cara. casa e tem um primeiro Descasa. problema. Tá errado isso, muito- cara. Não, mano, não. Mesmo. É dificuldade, tem que ser forjado nisso mesmo, entendeu? Já casa sem comunhão de bens, já começa na É, certidão. o casamento não é o período do 5º dia útil do mês, não. Quando o armário de biscoito tá cheio de biscoito, a geladeira tá cheia de comida, dá pra pedir iFood pra caramba. Não, o casamento também é o final do mês também. E você também sabia isso, que pô. agora que eu tô mais madura para essa situação, assim, de como é importante você colocar Deus no seu casamento e fazer um juramento perante a Deus? Isso, Porque quando vem várias coisas na sua cabeça, você lembra que você isso. Você tem o alicerce. tem um juramento ali, que é Deus em primeiro lugar na sua vida e no seu casamento. É isso. Então, assim, talvez lá atrás eu não tinha esse entendimento, né? Não sei se isso é questão de amadurecimento ou de intimidade maior que hoje eu tenho com Deus, né? E hoje eu enxergo isso claramente, como isso é importante para o casal. Você ter um propósito perante a Deus que você vai cumprir e que, ao mesmo tempo, não é um peso. Uhum. Eu não sei explicar, isso Não, acaba não é. Te completa. confortando, completando. É muito interessante É isso. isso. Até porque você sabe que do outro lado tem alguém pagando um preço também. Porque eu sou chato pra caramba. Entendeu? Acho que a gente tem que fazer essa autocrítica, né? Eu sou um cara chato. Ela possivelmente faz essa autocrítica, né? Assim, tem alguém te suportando também, entendeu? Peraí, você não é a última Tem mesmo. Coca-Cola do deserto, não. É ela, né, que você fala, né? Não, ambos. Tem mesmo. Cara, ambos, cara, de boa, ambos. Ambos, eu acho que todo mundo... Cara, na boa, no final, é só você e o travesseiro. Entendeu? Que você, naquele dia, à noite, faz uma análise. Não é possível que ninguém faça o que eu faço. Porque tem pessoas que são sangue de barata. Eu já conversei muito com ela. Gente que te trai, que te dá a volta, que te promete uma Não coisa. reflete no que fez, Não é possível que você... Que essa pessoa não faça o que a gente faz. Autoanálise, O quê? antes de Autoanálise. Antes de dormir, você... Pô, caraca, tu não pensa no dia não, cara? Eu acho que não faz. Tem gente que eu acho Tem gente que é tralha mesmo, né, cara? Porque quando eu chega no faço. dia seguinte faz tudo de Porque novo, então eu não sou faz. muito sentimental, mano. Meu filho também é assim. Chora. Você uma vez esteve aqui, tu falou um negócio que eu faço, que eu pratico hoje. Que é quando a gente tá incomodado ali na madrugada. Lembra que eu te fiz uma pergunta? Rafa, tem algum horário na madrugada bom pra orar? Falei, Aí você até falou, não, que pô, tem 3 horas da manhã, a fila é menor. Cara, eu às vezes tô incomodado, levanto 3 horas da manhã e vou pra sala Olha que legal, cara. pra orar. Olha que bacana, velho. E eu ia falar um outro comentário antes, que eu até fiquei rindo aqui um pouco, mas assim, é a minha experiência. Quanto maior o dinheiro que eu tinha, mais longe eu estava de Deus. Quanto menor o dinheiro que eu tenho,
mais próximo estou. E eu tenho receio do tipo, cara, será que se quando eu tiver muito dinheiro eu vou me afastar? Porque se for para me afastar, de coração, eu não quero. Não faz sentido. É igual propósito. A gente, por várias vezes, montamos um negócio, tal, vamos... Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é dar voz às pessoas, que as pessoas venham aqui. Tá, esse é um canal que a gente pode abrir para as pessoas. Mas qual que é o nosso propósito? Ganhar dinheiro? Não, não pode. Se o propósito do ser humano for ganhar dinheiro, ele não entendeu nada sobre propósito de vida. É a minha opinião, né? Tô com 2 pastores, tô até meio assim... Não, velho, não. Eu não tenho é uma uma... opinião sobre isso. Porque o dinheiro, ele é o que a gente conversa. O Sim. dinheiro, ele é consequência. Sim. E eu não posso fazer nada... É óbvio que a gente precisa de dinheiro. Claro. É consequência, Eu tô- mas você não pode manter o dinheiro longe. Isso. Mas Porque assim... às vezes a gente também demoniza o dinheiro, né? Isso daí não, também mas não é essa não, pegada. não, Demoniza é. o dinheiro. Mas eu não posso fazer tudo na minha vida. Exemplo, eu quero fazer isso aqui porque fulano vai me pagar 1 milhão nessa caneta. Então eu tenho que tratar bajular. No caso, você não tem que ter a ganância como motivação. Isso aí. Sim. Ele tem que ser secundário, ele não pode ser um primário, né, na minha... Não, acho que a ganância você não pode tê-la em momento algum, mas a ambição... Ambição. sim. A ambição é saudável. Tem Sim. 2 polos. Eu, particularmente, quando eu estou com... Você fica mais próximo de Deus quando está com menos dinheiro. Né? É a sua Foi a experiência. experiência que eu Isso. tive. Quando você em tem alguns menos dinheiro, momentos você se também- conecta mais. Quando você está com mais dinheiro, você se conecta menos. Às vezes eu sou o contrário. Às vezes eu estou mais próximo quando eu estou com mais. E mais distante quando eu estou com menos. Porque abre margem para reclamação. Cada ser humano vai ter... Se entender de Mas eu uma acho forma, que você tem né? que conseguir linkar as coisas. Óbvio. entendeu? Não, sim, Ele tá sim. falando sobre isso, eu me lembrei de uma oração que eu fiz quando a gente passou pelo momento de dificuldade, porque eu falei, né? Realmente a dificuldade remete você a buscar mais a Deus. Não tem que ser dessa forma, mas você vai buscar quem? Você tem que buscar Deus. Né? Você vai esperar um momento de dificuldade para você buscar a Deus. Que hipocrisia da sua parte. Não. Engraçado, time, Você que não tem que buscar amigo, né? Deus. Nessas horas não Esquece. tem amigo. É só Não você tem. e Deus. Esquece, é só você Entendeu? e Deus. Você Então, pode ter assim, aquele amigo de 20 anos ali sim, grudadinho. Nessa hora ele não tá ali. E a oração que eu me lembrei agora, você falando que eu fiz, que o Espírito Santo realmente falou comigo na época, foi o seguinte: eu estou forjando o seu caráter de rica. Foi uma coisa que Deus falou comigo, sabe? Eu não peço para que ninguém compreenda o que ele É uma falou visão comigo. muito pessoal, é. É uma visão pessoal. É uma porque, assim, experiência pessoal, eu acho perdão. que na experiência da escassez, você realmente tem a oportunidade de saber quem você é e quem você vai ser futuramente falando. E aí eu falei com Deus assim: Senhor, então se for para eu alcançar, né, a minha família alcançar um patamar de prosperidade a nível que o Senhor quer me levar, então que o Senhor sempre me lembre da onde eu saí. Amém. Entendeu? Então isso fica dentro do meu coração o tempo inteiro, para que eu saiba conciliar a minha prosperidade com a minha humildade, entende? Então eu acho que você tem que saber conciliar as duas coisas. Por quê? Porque se você afastar o dinheiro, como é que você vive hoje em dia? Não existe isso. O dinheiro não foi criado pelo diabo, né? O dinheiro foi criado por Deus. Né? Então, tem que ser próspero. sim, igual você ele, tem que né? trazer Nós a somos prosperidade. filhos, E o por dinheiro, essa, e o como dinheiro a Bíblia abençoa rei. também, Claro. né? Então O nós dinheiro somos reis abençoa. Não também. tem, não tem possibilidade de isso você foi viver sem importantíssimo dinheiro. você Como é falar. que você paga suas contas? Como é que você... porque tem... Até o casamento, às vezes, desequilibra, porque, meu filho, a conta de luz vai chegar e a Não, Light cara. vai cortar sua luz, você vai ficar estressado com Fica seu marido. estressado, é estranho. Você vai, entendeu? E aí, cadê a conta de luz que não foi paga? Então, certeza. é porque as Então- pessoas confundem. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, assim, tá muito claro e explícito o texto. O amor ao dinheiro. É o dinheiro. Não é o dinheiro a raiz de todos os males. Sim. Então, as pessoas hoje têm uma certa algeriza ao dinheiro, né? Se fica desconfortável quando toca em assuntos financeiros e tudo mais. E não, deveria ser um assunto muito natural. Tão natural a ponto da gente não cometer equívocos financeiros. E, às vezes a gente... Então, não é porque você é cristão que você tem que ser pobre. Sim. Às vezes as pessoas contraem Não, eu dívidas de entendo bobeira. hoje o contrário. Por si que você tem que ter. Não ser pobre porque você é cristão, igual eu vejo porque algumas denominações. eu acho que o cristianismo passou por esse tempo, assim, sabe? Sim. também acho que Os essa cristãos, visão. eu sou humilde, Sou então eu vou humilde, sempre mostrar que eu sou pobre, que eu sou Mas você coitado, pode que eu tô ser passando rico, dificuldade. Você pode ser humilde. Claro. Você pode juntar as duas Sim. coisas, até porque foi até mais Deus bonito. que criou a prosperidade, entende? Cara, tem um texto que é mó parada quando eu falo isso. Né? Eu falo mesmo, assim. Uma vez que uma mulher ungiu os pés de Jesus com um unguento, com um perfume. Muito caro, por sinal. Judas, quando vê aquilo, fala assim, que desperdício. Poderia Madalena? ter...
Não sei exatamente quem foi, mas poderia ter... Acho que foi. Foi a Maria Madalena. Poderia ter vendido esse perfume por 300 denários. Ou seja, o cara... Você vê que ele é bom de número, ele tá avaliando ali o valor e tal. 300 denários e aí é o pior. E ter ajudado aos pobres. Era essa a visão de Judas. Ele achava melhor ter vendido por 300 denários e ajudar os pobres. Quando Judas fala isso, Jesus, na hora, olha para ele e fala assim: os pobres sempre terão convosco. Cara, ali é uma declaração clássica de Jesus, onde ele diz que não é que ele não se importa com o problema da pobreza ou problema de vulnerabilidade social ou financeira das pessoas. Mas ele diz o seguinte: os pobres sempre terão convosco. Sempre houve pobre e sempre vai haver pobre, enquanto esse mundo é mundo. Então, assim, e ainda diz algo intrínseco, né? Eu não vi resolver esse problema, entendeu? Então assim, tem que ter maturidade para entender e analisar, fazer uma análise desse texto. Mas é muito claro isso. Então, assim, vai existir pessoas pobres, né? Por isso que eu falo do capitalismo, cara. Agora, saindo da vertente espiritual. O capitalismo hoje é a ferramenta humana criada de gestão governamental, que é a responsável por tirar mais pessoas da pobreza. É o capitalismo. Foi o capitalismo. Então, assim, humanamente falando, não tem nenhum modelo de governo e de gestão estatal como o capitalismo de tirar pessoas da pobreza. Antigamente, ou você era de família real, ou você era duque, ou você era aquilo, você tinha um título, por intermédio desse título você tinha propriedade, e as suas gerações seguintes também teriam aquelas propriedades em razão do título que você tinha. E o título passava de geração a geração. Quem era camponês era camponês, quem era pastor era pastor, quem era comerciante era comerciante, e quem era da nobreza era da nobreza. O capitalismo quebra isso. Hoje o comerciante ele é mais rico do que o rei. Isso aconteceu no Brasil. Você tinha alguns barões do café e da indústria que era mais rico do que o próprio imperador. Então, o capitalismo traz, que tira o cara do campo, que tira o cara de lugares longínquos e faz com que o cara prospere através da venda, através do trabalho, do empreendimento, do empreendedorismo, da dedicação, da meritocracia, entendeu? Então, tem outros caminhos aí para prosperar. O Rafael falando, ele me traz uma angústia de quantas aulas eu faltei, cara, lá atrás. É uma enciclopédia. Isso, cara. Eu falo, cara, eu não assisti essa aula. Que isso, cara. Pô, fala aí. Ei, tu fica meio assim. Cara, imagina meu filho sentando pra estudar com ele. É isso. Aí não. É bom que relembra mais ainda, né? E vem cá, qual a mensagem vocês deixariam hoje para um casal que quer ser igual os casais de antigamente, viverem eternamente juntos? Para os homens, eu aconselho, mantenham o romantismo. Boa. Eu digo o seguinte, o cara olha na rede social, gente grande e tal, com muitas visualizações, a proximidade que eu tenho com o presidente Bolsonaro e outros políticos de relevância nacional, e fala assim, eu quero ter a vida dele e tal. Cara, eu fico com um texto de uma católica, uma irmã católica apostólica romana, Madre Teresa de Calcutá. Quer salvar o mundo, vai para sua casa e ame a sua família. Eu acho que as pessoas querem resolver muitos problemas externos e estão descuidando dos problemas internos. Então, eu digo que não existe sucesso nenhum fora que compense o fracasso dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Então, vai para casa e ame a sua família. A melhor coisa que você faz. É isso. Porque às vezes a gente quer fazer pelo próximo, mas dentro de casa você não faz, né? Entendeu? Quer ser E nós somos reflexos, né? Total. O que a gente faz dentro de casa é provavelmente o que a gente vai fazer na rua, é provavelmente o que os seus filhos vão aprender ali. Exatamente. A gente poderia ficar mais 1 hora aqui, né? É mesmo, que pena. Caraca, acho que foram umas 2 horas de podcast. Aqui que ficou pra trás. Pô, mas essas foram as melhores. Vamos guardar a parte 2 A gente vem. Como eu já disse, agora a gente tem contato direto. Já era. O número tá salvo lá. Tá lá, Satie é verdadeiro. Caraca. Pô, em pensar que o podcast começou assim, né? A Satie. A verdadeira Satie. Caraca, Diana. Pô, hein? Não, mas sabe por quê? A gente já começa acabando com fake news, né? A gente não curte negócio de fake news. Ou é verdade ou não é verdade. Pronto, né? Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Você foi uma das mais rápidas que respondeu a gente. Sério? Caramba. Eu falei isso com a Diana. Caraca, eu nem mandei, ela já me respondeu. Oi, tudo bem? Beleza, vambora. Minha esposa é muito organizada. Aceitou? Minha esposa é muito organizada. Eu já vi quem é que organiza a agenda lá. Ela é muito organizada. Ela é muito organizada, muito organizada.
Que bom, foi um Que prazerzão bom, hein? mesmo, cara. Dizem que por trás de um Grande homem, existe sempre uma grande mulher. Não sei se é bem isso, mas é parecido. Eu vou corrigir, eu acho que é ao ao lado. lado. Ao lado, é. Não, sempre dizem que é por trás mesmo, mas eu acho que é ao lado, assim, né? A gente tem que andar lado a lado. Eu não tô dizendo que a mulher, o homem, tem que andar em pé de igualdade. Do ponto de vista genético e físico, o homem é muito mais forte do que a mulher. Isso é um fato, isso não é masculinidade, não é feminismo, nada disso. Mas a mulher também pode ser protagonista na maternidade, no trabalho, na política. Né? Sim. Parece que é uma frase feminista, lugar de mulher onde ela quiser. É mesmo, inclusive no fogão. O problema é que as feministas dizem isso, né? Mulher de lugar onde ela quiser, mas quando a mulher quer ficar atrás do fogão, quando a mulher quer cuidar do marido, elas acham que é errado. Condenam. Condena. Então, peraí. Então não é onde ela quiser, é onde você quer que ela esteja, né? Mas é isso. Acho que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Minha esposa é uma grande parceira, sócia. É uma pessoa que, de fato, eu tenho muito orgulho e amor em caminhar junto. Isso aí. Cara, sabe que eu Linda, feminina. Linda, feminina. Feminina. Graças a Deus. Sabe que eu achava muito Não, maneiro, né? feminista. Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? É! Ela deixou o amém aqui, hein? Eu achei muito maneiro que eu via no vídeo, né, da campanha, e ela sempre tava do teu lado. Sempre, né? mano. Ah, sempre. Sempre, cara. Sempre. Aquele lá em Paquetá, eu falei, caraca, o Satia tá indo pra Paquetá, meu amigo. O que vai fazer em Paquetá, cara? E vai lá, corpo a corpo. 4 votos em Paquetá que nós tivemos. Sério? Foi esse dia. Já então. valeu. Valeu a pena. Valeu. 4 votos que nós tivemos em Paquetá. Que É, bom. mas você só foi eleito, abrir um parênteses aqui, que eu vou fazer um corte disso agora. Ah. Graças ao Paulinho, que trabalha aqui no prédio, que arrombou. Eu vou errar os votos, Paulinho. 33 ou 36 votos. 35 que você tinha Foi falado. 35? É. Foi 30 alguma coisa. Cara, Ele vai falar que correto. legal, que Ele sabe o legal. nome e nome de quem Que votou. legal, cara. Legal. Paulinho, Vai muito assistir. obrigado. Vai. Essa vitória é nossa, essa Vou vitória é mandar pra nossa. ele. Se ele estiver aí, quando a gente descer, eu vou te chamar lá pra falar com ele. Dá um- Boa. Gente, o papo foi tão bom que eu até esqueci, ó. Por favor, não esqueçam de curtir, de compartilhar com alguém que precisa saber dessas informações todas que nós comentamos aqui, né? E Se deixa seu inscreve no comentário canal, também, se que é bom inscreve. pro YouTube entender que a gente está trazendo pessoas de qualidade aqui para conversar um pouco mais e para que vocês sejam uns ouvintes aí e que a gente possa levar todas essas mensagens positivas para vocês. E o que vocês precisarem da gente aqui, Isso aí, estamos à lançamento do disposição. livro, Boa. comenta que a é gente... verdade. Vamos fazer o lançamento do livro Você não Capitalismo tem e a a data Favela. Ainda não temos a data. Eu fiz de tudo para tentar lançar no próximo dia 4 de novembro, que é o dia da favela, mas tá ficando muito em cima, né? Então a gente tá tentando ver uma nova data. Quando Tá, ok. tiver, manda que a gente divulga aqui por aqui também. vai. Ótimo. Tá bom? Excelente. Gente, Obrigada. valeu, Foi obrigado. maravilhoso. agradeço. Dá aquela risada pro final, vai. Pessoal, é a risada natural.